Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da edição especial do nosso quadro Diálogos. E já que se trata de uma edição especial, eu precisava de um reforço à altura para a entrevista. Então, minha querida, por favor, se apresente. Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigada aí pelo convite, João. Agradecer ao professor Daniel também, querido amigo que convidou, professor aí de Moderna. Eu sou Juliana Zanesi, eu sou historiadora e mestra aí pela Universidade de São Paulo. Eu trabalho com história colonial, principalmente aí do Caribe, né? Eu sou o que chama aí de caribianista. E eu tô muito feliz, né, de estar aí com você hoje, estar aqui com esse convidado incrível. E brigadão aí pelo convite. Ju, é um prazer, prazer todo é meu tê-la aqui comigo. Espero que você se divirta, eu já disse isso para você, e aprenda bastante, porque esse é um espaço único, onde temos chance de trocar experiências e conhecimentos de forma muito enriquecedora. E hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você e com o nosso entrevistado, então vai ser uma experiência dupla. Bom, antes de começarmos, quero reforçar o motivo do Diálogos estarem sendo uma edição especial. Entre os dias 14, 19, 20 e 21 e 22 de agosto, o Departamento de História da Universidade de São Paulo, com o apoio do CAPES, da Rede Brasileira de História Moderna e da própria USP, está promovendo o segundo colóquio Mundos em Colisão, séculos XV ao XVIII. O evento conta com mesas, apresentações e debates riquíssimos envolvendo professores, graduandos, mestrandos e doutorando, e está aberto a toda a comunidade. Vale lembrar que, embora estejamos gravando alguns episódios durante os dias do colóquio, ou até mesmo nos próprios dias das mesas, os programas serão lançados somente a partir de setembro. E se você é novo por aqui, o Diálogos é um quadro que busca conversar com professores, educadores, pesquisadores que de alguma forma estão ligados ao mundo do ensino. Dito isso, como de praxe, o nosso videocast é uma iniciativa da Bolsa Pub do canal oficial do Departamento de História da USP, sob coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do vice-coordenador Gustavo Veloso. Bom, o nosso convidado de hoje, ele vem do interior de São Paulo. Ele construiu uma trajetória acadêmica bem impressionante aí. Ele é viajador aí, ele gosta de viajar. Ele se formou historiador pela Universidade Federal do Paraná. Ele defendeu a monografia que se chama Entre Dívidas e Migrações, o pós-abolição no Paraná, orientada aí pelo professor Carlos Alberto Medeiros de Lima. Bom, e depois ele atravessou aí as fronteiras, pegou aí o passaporte e foi para os Estados Unidos, onde ele fez o doutorado na Emory University com o professor David Eltz, né? E onde ele desenvolveu uma tese que traduzindo para o português, se chama Os Estados Unidos e o Tráfico Transatlântico para as Américas entre 1776 e 1867. Na sequência, ele fez 2 pós-doutorados, um na USP aqui mesmo, né? E outro em Ouro Preto, lá na UFOP. E desde então ele tem dado aula em instituições do Brasil e do mundo, além de integrar vários programas internacionais como professor e pesquisador colaborador. É também aí um dos membros fundadores do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e Sistema Mundo, o LabMundi, aqui da USP também. E atualmente ele ocupa a cadeira de História da América Colonial na Universidade Federal do Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Na UF, ele orienta e supervisiona pesquisadores em diversos níveis e várias áreas, incluindo História da América Colonial, História dos Estados Unidos, Tráfico Atlântico de Escravos, Escravidão Moderna, Teoria dos Tempos Históricos, História Global, entre outras. E, para além da academia, o nosso convidado também é aí um grande cardeal da igreja brodeliana aí, né, de pensamento historiográfico no Brasil e um grande sommelier de doce de leite. Muito obrigada, Léo. Léo Marques, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juliana. Obrigado, João. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E vamos começar nosso bloco de perguntas? Vamos lá, então. Então vamos lá. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo. Para iniciar esse primeiro bloco de pergunta, vamos fazer uma digressão, uma coisa que a gente sempre faz, né, na história. Quando surgiu o seu interesse pela história? Perfeito. Bom, antes de tudo, só uma pequena correção, que não é do interior de São Paulo, é do litoral, né? Do litoral. Eu sou de Santos, onde começa toda a história. Olha só. Mas, verdade seja dita, nascido em Cubatão, né? Ah, então pronto. É terrível. Mas criado e, enfim, Santos foi a minha terra mesmo, né? E, bom, quando que surgiu o meu interesse pela história? Foi um interesse bem tardio, eu diria, né? Geralmente, tem muitos que têm um interesse já desde criança, adolescência, né? E um certo deslumbre. E eu confesso que não era o meu caso. Eu fui péssimo em história na escola.
Na verdade, eu sempre fui um aluno muito mediano em todas as disciplinas, né? Eu sempre fiz o suficiente para passar ali. Você pega meu boletim, é tudo 5, 5, 5,5, enfim. E história não era diferente. Mas quando eu fui, né, cheguei no momento de fazer vestibular, enfim, não sabia o que fazer. E fui fazer administração, acreditem ou não. E fiquei 1 ano e meio, e enquanto fazia a graduação, enfim, enquanto fazia o curso de administração, detestava todas as disciplinas, evidentemente, à exceção de filosofia, que era uma disciplina obrigatória, né? Então ali foi um pouco, eu comecei a me interessar por ciências humanas e comecei a me interessar pela própria, pela história, né? E ao mesmo tempo, paralelamente, sempre fui muito envolvido com música e envolvido com banda punk, esse tipo de coisa. A partir disso, um certo engajamento com grupos de esquerda, né, militância, grupos anarquistas, fazia protestos contra a globalização nos anos 90, protestos em frente ao McDonald's, esse tipo de coisa. E isso foi digamos, levando para a história, né? Comecei a me interessar pela história do trabalho inicialmente, pensando em história da classe operária mesmo no século XX, né? Muito ligado justamente a esse meu envolvimento crescente com grupos de esquerda. E aí fui fazer, né, larguei o curso de administração e decidi fazer o vestibular em história. E fui parar lá no Paraná, para dar início a enfim, essa paixão, né? Na época minha mãe ficou ultra desconfiada, evidentemente, falou: "Pô, você vai largar isso? Para quê? Ser professor?" Como se fosse uma coisa muito, o que eu entendo, né? Assim, minha família, eu fui o primeiro a ir para ensino superior, um dos primeiros a ir para o ensino superior, né? Minha família vem do Mato Grosso, na verdade. Apesar de eu ter crescido em Santos, ela tradicionalmente é do interior do Mato Grosso do Sul, para ser mais preciso. E essas gerações, né, geração dos meus pais, enfim, valorizam muito a educação que eles mesmos não tiveram a oportunidade de ter, né? Incluindo o curso superior, que passa a ser visto como a chave para uma vida melhor. Então, para ela ela sempre trabalhou muito para me dar uma educação muito boa, mas justamente pensando o que que eu vou fazer, né? Assim, pensando, claro, no meu melhor, né? Que eu fizesse alguma coisa que desse dinheiro, etc. E, é claro, história não é a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em cursos que podem dar dinheiro. Mas eu falei para ela, não, é exatamente isso, eu quero ser professor, né? E não faço questão de ter, enfim, rios de dinheiro, enfim, quero estudar isso e vamos ver o que que dá. E ela, enfim, aceitou, né? Na verdade, não tinha o que fazer, né? E era uma faculdade particular que eu fazia, na verdade, de administração. E falei para ela, ó, inclusive você não vai precisar mais gastar dinheiro nenhum comigo, porque eu vou tentar em universidades públicas e tudo mais. E aí fiz o vestibular, passei e fui para o Paraná, né? Fazer a graduação em História, inicialmente com esse interesse em História do Trabalho especificamente. Aí, é claro, depois as coisas foram mudando. Então o senhor sai de Santos, do litoral, Aham, e vai para o Paraná, para outro estado, outra região. isso. E uma mudança radical, foi uma mudança radical para você ou... Foi uma mudança, foi, né? Assim, foi. Esse período de administração eu fiz aqui em São Paulo, então eu já tive alguma experiência morando sozinho com os amigos, mas, enfim, como eu detestava o curso de administração, eu passava a maior parte do tempo tocando com meus amigos em show aqui em São Paulo, etc. E foi muito importante, inclusive essa coisa de militância tinha a ver com isso, né? Com esse grupo de amigos que eu tinha aqui. E foi o período, assim, primeira vez que fui morar fora de casa, foi uma primeira experiência. E aí, para o Paraná, eu já estava um pouco descolado nesse sentido, né? Já estava vivendo só, assim, fora de casa há uns 2 anos e foi tranquilo. Aí, é claro, tem lá algumas pequenas diferenças culturais, inclusive, né? Entre Curitiba e Santos, mas enfim, melhor a gente não detalhar muito essa parte. Olha, Ju, metaleiro, anarquista, rebelde. Como que ele foi parar em administração, então? Então, nada a ver, Nada a né? ver. Nada a Não ver. sei como. Não sabia o que queria. Enfim, Mas é uma experiência bem comum, né? Quando a gente é o total. É primeiro da muito cedo, né? família, né? O primeiro da É, família a entrar na graduação, a é, gente tende a procurar cursos, entrar em algum curso é. que costumeiramente, que
que haja o costume de que vai dar uma grana, né? Sim, sim. Né? E também é uma coisa que a gente acaba passando sempre, né? E muito comum abandonar os cursos também, né? Sim. Porque é cedo para você saber o que você quer fazer pelo resto da sua vida. É uma Então, projeção tanto, acho que, é, dos nossos pais quanto de nós mesmos, quando nós somos principalmente os primeiros a fazer a uhum. graduação. É. É. Bora para a segunda pergunta, professora. Quando o senhor recorda do período da sua graduação, que é sempre um período repleto de processos significativos, seja positivo, seja negativo, que vem à sua mente e que gostaria de compartilhar aqui conosco e com Tá. os telespectadores? Bom, foi um período muito bom, assim, da minha vida, né? Em termos intelectuais, mas em termos sociais também, de fazer amizades. Tem amigos que eu carrego até hoje da graduação, né? Eu acho que a experiência, o ensino presencial na universidade pública é uma coisa espetacular e, é claro, a estrutura, com todos os seus problemas, foi ela que tornou possível a minha própria trajetória, né? Então, ter um restaurante universitário barato, acessível, ter bolsas de pesquisa. E como eu já tinha abandonado, né, digamos, já tinha feito o curso de administração, depois também fiquei um ano assim, sem fazer nada, só tocando enfim. É, cheguei um pouco mais tarde que meus colegas da graduação, né? Então já tinha um pouco na minha cabeça que, putz, não tenho mais muito tempo a perder, vou ter que me dedicar, né, bastante aqui. Então minha graduação foi bem, claro, me divertia sempre que podia, tudo mais, mas foi bem CDF, num certo sentido, né? Foi meio nerd mesmo, então eu tenho muitas lembranças, primeiro, das aulas, né? As aulas, os grandes professores que eu tive na graduação, começar pelo meu próprio orientador, Carlos Alberto Medeiros Lima, né? Que para mim foi um dos meus grandes professores de longe, assim, um dos caras que despertou de fato a paixão pela história, né? Apesar de eu ter entrado, ainda entrei um pouco assim, mas sempre tem aqueles professores e ele foi o primeiro, assim, que eu fiquei assisti a aula do cara e, né, voltava para casa com a cabeça a milhão, assim. E tive vários outros, né? Professor Luiz Geraldo, enfim. Então, as minhas lembranças, assim, primeiro, dos grandes professores, né? E de como isso transformava a minha forma de olhar o mundo mesmo. Acho que o grande barato da graduação é um momento de transformação da forma como a gente olha para o mundo, né? Se a gente sai da graduação pensando do mesmo jeito que a gente entrou, alguma coisa muito errada deu ali, né? Para o bem ou para o mal, claro, nem sempre eram as coisas que eu estava querendo encontrar, né? Muitas vezes eram ideias que, putz, mas e você tem que aprender a lidar com aquilo ali, né? Enfim. Então é uma experiência transformadora, eu acho, a graduação. É, não tem como sair a mesma pessoa, né? E a minha lembrança tem muito a ver com isso também. E as bibliotecas, foi o momento que eu passei a mergulhar e desfrutar bastante das bibliotecas, adorava passar horas, né? Isso pré-internet, não pré-internet, mas pré-PDFs, pré-acesso. Então eu adorava passar horas nas prateleiras, vendo os livros, né? O que tinha ali e descobrindo coisa, né? Um momento muito de descoberta mesmo, né? E, claro, descoberta temática daquilo que você gosta, porque eu fui mudando também a própria ideia inicial de trabalhar com classe operária rapidamente evaporou-se, né? Isso tem muito a ver com a relação que você vai estabelecendo com os professores. Eu acho que é parte disso também. A gente entra com alguns interesses, mas vai sendo modificado pela nossa vida dentro da graduação, porque enfim, tem um professor muito mais interessante que às vezes trabalha com um tema que você não estava nem aí até aquele momento e de repente você percebe e fala, putz, que coisa maravilhosa, né? Talvez eu devo gastar um tempinho pensando sobre isso aqui. Então, um pouco por aí que eu lembro, assim, as minhas lembranças da graduação são muito boas, mas elas são bem acadêmicas, num certo sentido, né? Porque eu me dediquei bastante, já, como eu disse, já tinha um certo sentimento de que não tinha muito tempo a perder. Tinha medo de desapontar minha mãe, né? Já que eu tinha abandonado o curso. E falei, não, preciso levar a sério esse negócio aqui. Então, as lembranças são muito boas, mas elas são muito ligadas ao próprio mundo acadêmico, né? E aos estudos, enfim. Acho que iria por aí. Ju, algo a acrescentar? Não, eu diria que é isso, né? Essa experiência da gente ter
trocar da graduação, né, Uhum, e ir parar num uhum. outro estado, outro lugar, essa adaptação, né, com essa diferença de cultura, como você Sim, falou, sim, sim. né, e você é isso, eu falei, é um cara que gosta de viajar porque não tem medo, né, de mudar Não, tem que... de áreas e conhecer o pessoal com a cabeça diferente, e é isso, né, essa coisa de decepcionar a família também, Também, né, mas tem um putz, você tem peso, que estudar, tem que ir bem, tem né, uma senão pressãozinha ali, é que às vezes nem eles mesmos colocam na gente, mas a A gente gente tem se isso na coloca, com cabeça. certeza, sem sombra de dúvida. Ai, que legal. Professor, tem um aspecto aqui que é impossível não destacar, que é o fato de você ter ido para o doutorado direto, Uhum, que uhum, acho que hoje em dia é cada vez mais raro. uhum. E então nós formulamos umas perguntas aqui. Perfeito. Como que ocorreu e se desenvolveu os trâmites para esse doutorado direto? E ainda por cima, um doutorado completamente fora do Brasil. Uhum, Conta uhum. pra gente um pouco sobre essa oportunidade de ser orientado. Aí eu vou deixar pra você falar pelo Pelo Davis David Eltz, na né, universidade. de Emory, né. Perfeito. Exatamente. Meu inglês não é tão bom quanto o Ah, seu, por isso. Não, legal. Isso é fruto direto da Universidade Pública Brasileira, no fim das contas, né? E eu também tinha essa imagem de que, na verdade, durante a graduação eu ainda não pensava muito em pós-graduação. Né, fui levando a graduação, meu interesse era ser professor da rede pública mesmo, né, ensino médio, enfim. E enquanto estava na graduação, no primeiro governo Lula, o ministro na época era Fernando Haddad, né? E ele organizou um programa de intercâmbio chamado CapSprint, que basicamente enviava 6 alunos brasileiros para passar um semestre em 3 universidades norte-americanas, e no semestre seguinte, 6 alunos norte-americanos vinham para 3 universidades brasileiras passar um semestre. Esse programa durou 3 anos e eu fui fui na primeira leva, né? Então teve a seleção lá dentro da Federal do Paraná, que era onde eu estava fazendo a graduação, e fui aprovado. E aí passei um semestre, 4 meses, né, na Universidade da Carolina do Norte. Já estava deslumbrado, digamos, já tinha mudado esse meu interesse em história da classe operária por si só, migrado para a história da escravidão, principalmente em função das aulas desse professor, Carlos Lima, né, que passou já a me orientar, né, eu consegui uma bolsa do Grupo PET, que demandava que a gente escrevesse uma pesquisa ao fim do ano, né, algum tipo de trabalho individual, com fontes, coisas desse tipo. E aí eu já estava, desde o segundo ano, quando eu entrei no PET, já comecei a desenvolver alguns trabalhos relacionados à escravidão e à abolição no Paraná, né, trabalhando com algumas fontes primárias e tudo mais. E fui aprovado para passar esses 4 meses lá. Fiquei absolutamente deslumbrado com os recursos, né? Como disse, ainda PDF era uma coisa muito rara. Eu lembro que eu tinha muito interesse em ler o Wallerstein já na graduação, né? O Sistema Mundo. Um amigo meu do Espírito Santo, eu descobri que tinha na biblioteca dele, ele mandou xerox pelo correio. Era esse a forma de acessar essas coisas, né? Mas cheguei lá nos Estados Unidos, fiquei deslumbrado com os recursos dessa biblioteca, né? Então passei esses 4 meses mergulhado na biblioteca e fazendo as disciplinas com os professores ligados, alguns deles ligados ao programa, outros nem tanto. A gente tinha uma certa liberdade para escolher, né? E aí eu escolhi disciplinas com um professor ligado a esse programa, que era o Thomas Rogers, que hoje em dia é professor na Emory, mas na época era professor na Carolina do Norte, é um brasilianista, né? E um grande argentinianista chamado Lyman Johnson, que é assim, um excelente historiador da Argentina e um professor deslumbrante também, né? Então fui fazer a disciplina com ele estava dando América Colonial também, e aqueles momentos também que, né, sua cabeça explode, assim, você fala, putz, o que está acontecendo aqui? E aí, é claro, uma cultura totalmente distinta daqui, inclusive cultura acadêmica distinta da que eu estava acostumado aqui, né? Então, fiquei imediatamente deslumbrado com as disciplinas, tanto do Thomas Rogers quanto do Lyman Johnson, mas comecei a conversar, inclusive, com eles, né? E aí, nessas conversas com o Lyman Johnson, um dia, assim, tomando café, né? Ele falou, por que você não vem fazer o doutorado aqui? Eu falei assim, pô, mas eu não tenho nem mestrado, né? Ele falou, a gente não tá nem aí para isso aqui. Isso, mestrado aqui nos Estados Unidos é uma coisa para os estudantes norte-americanos que não tem uma formação tão especializada como a de vocês, né? Então, ele falou assim, pô, você já tem pesquisa, inclusive, né? Porque aí eu dei para ele um artiguinho, tinha publicado numa revista decente, que tinha lá no Paraná mesmo, revista Vernáculo.
dei para ele o artiguinho e tal. Ele falou, você já tem até coisa publicada, isso aí, né? Você não precisa se preocupar. Vem fazer o doutorado aqui. Ele me explicou como que era o procedimento mesmo, né? Então, enquanto eu estava lá, eu peguei, me inscrevi e voltei para o Brasil, né? No fim desses 4 meses, a seleção rolando. Tinha que terminar as disciplinas ainda para concluir a graduação. Então, eu voltei lá para o Paraná. Uma disciplina de educação só ia ser ofertada no segundo semestre. Então, eu tive que ficar o ano inteiro, mas fui aprovado nesse meio do caminho, né? Então, eu teria que, na verdade, começar no meio do ano, mas aí conversei com o pessoal da universidade e falou, não, fica tranquilo, a gente consegue adiar a sua entrada até o começo do ano que vem, você não vai perder bolsa nem nada. E aí, fui, né? Fui fazer o doutorado inteiro lá, porque eles mesmos financiavam. Eu posso até dar alguns detalhes aqui sobre enfim, esses procedimentos. Mas foi basicamente essa a trajetória, né? Eu fui como intercambista, enquanto estava lá, aprendi um pouco dos trâmites, já fiz as inscrições enquanto estava lá mesmo, e regressei para o Brasil, e aí saiu a aprovação. Tinha tentado 2. O problema é esse. Na época, pelo menos, hoje em dia eu não sei como é que tá exatamente, mas na época você tinha que gastar alguns dólares ali para fazer as inscrições, né? E esse professor lá, Mandiosa, falou, não, escolhe 10 universidades norte-americanas, umas 3 top, Harvard, não sei o que lá, outras medianas e outras que você sabe que você vai passar, né? E aí eu falei, pô, mas é caro, né? Não tem dinheiro. Ele falou, não, mas essa é o seu futuro, não sei o que, tenta juntar um dinheiro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, concordei, mas voltei, né? Não tinha dinheiro. Fui lá e me inscrevi em 2, que pareciam boas e eu tinha alguma chance, que era a Universidade de Maryland e a Emory, né? Que era uma particular do Sul. E aí fui aprovado nas 2, só que a Emory justamente veio uma carta do David Eltz, né? E eu já conhecia o trabalho dele, discussão que ele fazia sobre o tráfico de escravizados. E na hora já cresci o olho, né? Então eu falei, putz, é aqui mesmo que eu vou me enfiar. E aí passei os anos seguintes me dedicando ao doutorado. Mas é isso, aqui no Brasil a gente tem essa impressão de que o mestrado é uma etapa absolutamente obrigatória, né? E eu acho que é um momento importante para muitos estudantes, né? A gente amadurece várias ideias e tudo mais. Eu acho que faz sentido aqui no Brasil existir. Mas lá nos Estados Unidos, de fato, o mestrado deles é outra coisa, né? É uma coisa muito mais voltada para os graduantes norte-americanos, porque lá o sistema é diferente, né? Eles não decidem o que exatamente eles querem estudar no começo. No começo eles vão fazendo várias disciplinas relacionadas a vários, digamos, tem uma formação geral, e aí no terceiro ano, quero fazer história. E aí, os últimos 2 anos, o cara faz ali umas disciplinas de história, mas eles ficam conhecendo muito pouco, né? Não é que nem a gente, que primeiro semestre já estamos lá lendo Mark Bloch, Brodel, etc. Historiografia para valer, né? Legoff, toda essa turma. Então, os latino-americanos, brasileiros, né? Dentre eles, tem já uma preparação para entrar direto num doutorado nos Estados Unidos. É uma coisa que a gente tende a não pensa muito nisso, né? Fica surpreso quando fala, pô, fez o doutorado direto, porque o doutorado direto aqui no Brasil é muito difícil mesmo. Mas nos Estados Unidos é muito comum, né? Acontece com uma certa frequência. Tive outros colegas, que aí depois eu entrei também, aí uma colega minha, grande Raquel, que era lá da Federal do Paraná, na sequência entrou também na Emory sem ter o doutorado, e a gente, enfim, fizemos doutorado no mesmo período, outros colegas também conseguiram. Então não é uma coisa impossível, não. Mas o mestrado é bom, né? Quando você tem um mestrado, que eu já estava, como eu disse, já tinha entrado um pouco tardiamente na graduação, né? Então dei o sangue ali ao longo da graduação, né? Tanto que a monografia que você citou ali, ela foi publicada, virou livro pouco depois, porque eu fiquei vários anos fazendo a pesquisa para escrever essa monografia no final, né? Então ela já tinha meio que uma pegada de mestrado, num certo sentido. Então isso aí ajudou também na hora de entrar lá, mas não é uma necessidade, não é um pressuposto. Tem várias pessoas que eu conheço que fizeram uma trajetória, assim, uma graduação menos dedicada do que eu, por exemplo, mas que conseguiram entrar, né? Enfim, como eu disse lá, eles têm bastante interesse, na verdade, em receber alunos
estrangeiros, né? Então, geralmente os grupos ali das pós-graduações são bem diversificados. Os latino-americanistas querem que venham estudantes latino-americanos, porque sabem que a formação deles é muito boa. Especialistas em Ásia, né? Tem muito aluno indiano que também tem uma formação riquíssima, né? Com tradições fortes na historiografia. Então, enfim, acho que é por aí, né? Agora eu nem sei tanto se eles querem a gente lá, mas tudo Ultimamente, bem. Agora tá diferente. Não, mas assim, é que a universidade... Aí tá tendo, inclusive, choques, né? Entre Trump, diferentes universidades, tal, mas eu acho que ainda estão, sim, dentro da universidade, né? Fora são outros 500, mas de fato enfim. É. Não, e a gente sabe, né, que muitos estudantes, né, em diversas áreas, principalmente nas ciências, né, nas humanas também, têm essa vontade de ir para fora, Sim. mas que também é um grande desafio, né? Eu acho que, como a gente brincou, né, de se adaptar a outras culturas e tudo mais, no seu caso, como que você avalia essa experiência para a gente entender um pouco como mudou a sua perspectiva e como isso influencia até hoje a sua atuação lá como docente numa Perfeito. universidade brasileira, federal, né? Porque, como você falou, é outro método, outra cultura. Como que isso você vê hoje os contrastes, né? Porque muita coisa deve ter mudado, mas muita coisa Claro, permanece também, né? Não, com certeza, perfeito. Para mim foi uma experiência extraordinária, né? E eu vocês estão brincando aí desde o começo de que eu sou meio que viajante, fico me aventurando, e de fato, né? Fui na graduação lá para o Paraná, depois dos Estados Unidos, e foram experiências radicalmente distintas também em termos de cultura historiográfica, das questões que são colocadas, né? Que você nem imagina que é uma questão. E, assim, isso tem o lado bom e o lado ruim também, né? Aí lá você sente falta de algumas questões que aqui pra gente são coisas enormes, né? Mas, assim, a primeira disparidade, é claro, é de recursos, sem sombra de dúvida, né? Os caras têm muito dinheiro, essas universidades norte-americanas, no geral, têm muito dinheiro, muita bolsa, bibliotecas enormes, você acessa a bibliografia que você quiser. Às vezes é mais fácil acessar um livro brasileiro lá do que aqui no Brasil, né? Um livro que seja meio esgotado e que tem só em, sei lá, pouquíssimas bibliotecas do Brasil. Lá em alguma biblioteca vai ter e você consegue pedir, e aquilo circula e chega para você. Então, em termos de recursos, é um negócio fenomenal, né? Agora, e aí, claro, cada um lida de uma forma com essa cultura acadêmica. Eu, ao longo desses anos do doutorado, tive vários desses momentos de mente explodindo, né? Tipo, que debate sensacional que eu não conhecia, né? E quanta gente escrevendo sobre isso e mergulhando em tudo aquilo, tal. Mas ao longo dos anos também fui percebendo e foi ficando acentuado, e isso deve ser também parte da experiência imigrante, por assim dizer, foi ficando acentuado um certo amor pelo Brasil e especificamente pela cultura acadêmica brasileira, né? E pela universidade pública brasileira. Era um negócio que eu comecei a valorizar muito, comecei a perceber, inclusive na minha própria formação, né? Como aquilo estava me ajudando na minha trajetória ali, e os tipos de debate que a gente travava por aqui. Então foi um período maravilhoso da minha vida, assim, né? Permitiu eu escrever essa tese, né? Elaborar o estudo, enfim. Tive recursos para elaborar exatamente o que eu queria fazer. Então, a partir do momento que eu decidi lá que ia estudar a participação dos Estados Unidos no tráfico transatlântico de escravos, conseguia bolsas para viajar para os arquivos, né? Levantar, enfim, toda essa documentação, acessar toda a bibliografia relacionada a isso. E, em parte, escolhi o tema também porque eu adoro essa coisa de explorar o lugar onde você está vivendo. Então, fui para o Paraná, quis fazer o trabalho sobre escravidão no Paraná, né? Fui para os Estados Unidos, explorei um tema de Estados Unidos, né? Era um tema de história dos Estados Unidos, é claro que através da história do tráfico de escravizados permitia ampliar esse tema para incluir o resto das Américas e tudo mais. Mas é um tema digamos, era um pouco um exercício de lutar contra o próprio provincianismo dos caras, né? Ampliando essa história dos Estados Unidos para além do próprio Estados Unidos. Agora, enquanto experiência acadêmica, foi ficando um pouco evidente para mim que eu amava muito mais o tipo de debate, o tipo de coisa que era possível de ser feita aqui no Brasil. Então, rapidamente decidi que queria voltar para o Brasil mesmo, né? Então, os últimos 2 anos do doutorado, eu voltei
para casa da minha mãe, que olhou com extrema desconfiança, né? Falou, putz, grilo, achei que esse problema já tinha sido resolvido. O que esse cara tá fazendo dormindo aqui dentro de casa de novo? Brincadeira, ela sempre foi super receptiva, né? E sempre me apoiou muito e sempre confiou muito que daria tudo certo, né? Em relação a essas minhas escolhas. Mas voltei para o Brasil, fiquei os 2 últimos anos do doutorado fazendo aqui do Brasil mesmo. Aí, é claro, as lojinhas russas de PDF foram absolutamente fundamentais para eu conseguir acessar a bibliografia necessária para escrever a tese. Para surpresa, inclusive, do próprio David Eltz, que no começo falou, não, como é que você vai escrever a tese daí? Né? Você não tem acesso à biblioteca, não sei o que. Eu falei, calma, vamos ver como é que vai, né? Ver no que vai dar, tal. Aí no final ele falou, pô, impressionante como você tem acesso a essas coisas aí, né? Mas aí, enfim, escrevi no Brasil. Eu já estava decidido, né? Falei, não, quero voltar para o Brasil. Terminei a tese da casa da minha mãe e me enfiei para fazer concursos aqui no Brasil porque queria mesmo. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. Tenho vários colegas que adoraram e que quiseram ficar por lá, viraram professores nos Estados Unidos, né? Também é uma possibilidade, assim, extremamente rica. Contanto que você tenha em mente que é uma outra, assim, tem diferenças grandes em termos de cultura acadêmica, né? Coisas boas e coisas ruins nos dois. Mas digamos que ao fazer esse balanço, eu fico com a versão brasileira, da universidade pública e do tipo de debate que a gente pode travar aqui, né? E isso, é claro, tem muito a ver com os temas que eu fui desenvolvendo, tem a ver, inclusive, com o nosso querido LabMundi, que eu sei que a gente provavelmente vai conversar aqui, tem a ver com a USP também, né? Mas, enfim, colocaria nesses termos. Recomendo demais, vários alunos meus, inclusive, lá na UF, nos últimos anos, têm se inscrito e conseguido entrar em programas de pós-graduação nos Estados Unidos, né? Pelo menos 3 que eu estou lembrando aqui agora, que estão lá fazendo trabalhos, né? E eu, claro, sempre estimulo muito, recomendo muito, a experiência transformadora mesmo, né? Mas eu mesmo, no meu, individualmente, tive essa coisa de querer voltar para cá. Então foi muito bom, excelente, aprendi muito. Obrigado. Até uma próxima, né? E voltei para cá e me instalei de volta aqui no Brasil mesmo. Legal. Brasil é outra coisa, né? É Brasil, Brasil. Brasil, Brasil BR. é a nossa casa. Exatamente. Não tem outro lugar, né, que dá pra gente fazer o que a gente faz aqui. E é isso, né? É outra. O legal é isso, né? Ter experimentado outra cultura Uhum. acadêmica aí, né? Sim, Da sociedade sim. mundial. E mesmo assim olhar e falar, não, aqui é Brasil. É isso Vamos aí. É isso aí. Não, Você ficaria nos States? Nossa, eu não sei nem se eu iria, cara. Eu admiro a coragem, mas States é complicado, né? Mas aqui é América do Sul. América do Sul, sim, não, sou fã da minha Latinoamérica aqui. Latinoamérica. E você ia? Olha, não sei, acho que não. É, Acho que não. Eu também sou fã da nossa América do Sul. Verdadeiros latinos americanos. então. Bom, professor, a gente já está tangenciando esse mundo da pesquisa, né? Perfeito. Digamos que esse historiador já está formado, passou pela graduação, doutorado, e esse lado da pesquisa é um lado que os nossos telespectadores adoram. Então vamos começar por América Colonial, que o senhor é professor lá no departamento da Universidade Federal Fluminense. Como que surgiu esse interesse em América Colonial? E o que o senhor considera tão instigante nesta área para você falar assim, quero me aprofundar nesta área? Perfeito. Bom, essa paixão por América Colonial, essa foi uma das coisas que veio mais cedo na minha formação. Então eu fiz a monografia sobre escravidão no século XIX, no Paraná, né? Discussão sobre pós-abolição e tudo mais. Mas sempre sabendo que eu queria ser professor de História da América Colonial. E isso tinha relação total com o meu professor de História da América Colonial, que foi o meu orientador, Carlos Lima, que foi assim, a disciplina, aquela que de fato me deixou completamente atônito, né? Assim, deslumbrado e aquela sensação de que você está aprendendo, aquela curva de aprendizagem que, pô, te deixa esfomeado para ler aquilo tudo, né? Então, essa disciplina de História da América Colonial que eu fiz com ele, de América 1 especificamente, ela me cativou desde sempre e eu me tornei eu sou um apaixonado por América, assim, pela disciplina de História da América Colonial. Eu amo dessa disciplina. Eu falo, já apresentei o curso agora segunda noite, e a primeira coisa que eu falo, isso aqui é uma disciplina, primeiro, é a única disciplina aqui dentro da universidade
que vocês vão poder discutir da ocupação do hemisfério americano até Revolução Industrial e a formação da contemporaneidade, né? Todas as outras disciplinas, acho, mas a grande maioria, pelo menos, são circunscritas temporalmente ou geograficamente, né? Então, a história antiga, ou história medieval, ou, enfim, América 2, América 3, história contemporânea, mas todas elas têm uma circunscrição, é claro, sempre fazendo o jogo entre presente e passado, mas aqui a gente tem uma oportunidade de pensar, de fato, processos de longuíssima duração. Na verdade, todas as disciplinas, a meu ver, deveriam ser pensadas em termos de longuíssima duração, né? Mas aqui assim, simplesmente, ela está no coração do próprio curso, né? Eu começo discutindo a América Antiga, e como essa América Antiga está conosco até hoje. Então, ao longo dos anos, meu amor por esse negócio só foi crescendo, porque, claro, fui aprendendo mais. Esse período nos Estados Unidos, que permitiu que eu mergulhasse na bibliografia, fosse conhecendo outros debates, foi bastante importante, mas até hoje é um negócio absolutamente deslumbrante para mim pensar esse tempo longo da América, né? Como você tem essa América Antiga que permanece viva em várias partes do nosso hemisfério. Então, a disciplina, assim, para mim, ela é também um dos temas, né, e momentos estratégicos para se pensar inúmeros problemas contemporâneos. Isso foi, para mim, ficando cada vez mais evidente. Então, a América colonial, ela não é só um interesse, digamos assim, puramente de curiosidade histórica, né? Que é também, claro, pô, eu adoro estudar aquela história e tudo mais. Mas ela me deslumbra muito porque ela me permite entrar em várias questões contemporâneas, né? Absolutamente centrais. E aí, é claro, é o jovem Marx lá, punk, envolvido com militância, o Diabo 4, preocupado com política, que ressurge, num certo sentido, no Marx maduro, já historiador, né? Mas que me faz ser um grande apaixonado por isso tudo, porque de fato eu consegui, ao longo dos anos, isso sempre foi um problema um pouco mal resolvido, assim, na fase inicial, e ao longo dos anos eu fui conseguindo juntar e me sentir pleno, feliz com aquilo que eu estou fazendo mesmo, né? E aí, é claro, a América colonial, eu diria que é o grande instrumento que me permitiu fazer isso. E aí, é claro, foram os professores que eu tive ao longo da minha vida, e todos eles ligados de alguma forma à história da América colonial, ou história do mundo atlântico, como era o David Eltz, tiveram um papel central nisso, né? Então, iria por aí. Tem outras coisas que a gente poderia puxar, mas vou falar Não, demais. sempre fique à vontade, Tá. fique à vontade. E uma coisa, Ju, que eu gostaria de comentar aqui com você é que esse é um programa, um quadro que já me possibilitou entrevistar inúmeros professores. Eu acho incrível, toda vez que eu faço uma pergunta semelhante, o brilho nos olhos que todos esses professores têm ao falar que eles amam dar aula e amam cursar, dar os cursos, as disciplinas deles. A minha disciplina É inegável. eu tô deslumbrado com aquilo lá. Não consigo me imaginar. Quer dizer, claro, dou optativas, me aventuro em várias outras áreas ali, mas o amor da minha vida é a América colonial. Não tem jeito. Aquela disciplina, eu amo o fato, inclusive, de poder repeti-la todo semestre, aí ir ajustando e mudando o que dá certo, o que não dá certo, e me aventurando, colocando coisas novas, né? Amo, simplesmente amo. Amo olhar para trás e ver os últimos 10 anos. Eu acabei de completar 10 anos de profissão Uma década. como professor na UF, né? Dando exatamente essa disciplina de História da América Colonial. Então, eu adoro olhar para trás, ver todos os programas, inclusive, como eles foram mudando ao longo do tempo, como, né, muito do que eu escrevo, de pesquisa mesmo, está ligado a essa experiência docente, né? Eu acho que elas vão se influenciando mutuamente. Isso é, maravilhoso, né? Professor, saindo um pouquinho do roteiro, mas continuando no roteiro, tem um pleonasmo aqui, uma antítese. Uma optativa que você dá lá na Federal Aham, Fluminense, aham, que você gosta muito, porque as optativas são para aprofundamento, acabam sendo aham. aprofundamento. Você gosta muito de lecionar e que os alunos acabam gostando também. Perfeito. O duro é que eu tenho. Sou meio inquieto, né? Então, às vezes até prometo repetir umas disciplinas, mas chega na hora, vai chegando perto, dá aquela coceira, fala, não, acho que eu vou dar uma outra coisa aqui. Pega e muda em cima da hora, os caras ficam meio bravos, mas depois começam a assistir, ficam ali, porque a gente tem que dar aquilo que tá empolgado mesmo, no fim das contas, né? Então,
Eu adorei, na verdade, todas as optativas que eu preparei ao longo dos anos. História do Caribe é uma que eu amei dar, e os alunos vira e mexe pedem, né? História colonial do Caribe, história ambiental, história e meio ambiente, dei várias vezes. Mas diria que a principal, assim, que é muito pedida pelos estudantes recorrentemente, é a história das mercadorias, né? Que é uma disciplina, ela tem uma história engraçada, porque na época que eu estava no doutorado lá nos Estados Unidos, a gente tinha que dar uma disciplina enquanto parte da nossa formação, né? E eu tinha acessado um livro chamado From Silver to Cocaine, que é uma coletânea de histórias das mercadorias, ou seja, da prata à cocaína, e aí cada capítulo sobre açúcar, capítulo sobre a prata, indo e centrado na América, né? Da era colonial até o presente. Então eu falei, pô, vou preparar uma disciplina usando esse livro, cada semana eu discuto com eles uma mercadoria. E aí meu querido orientador David Ellis falou, cara, não vai aparecer ninguém na sua disciplina. O povo não tá nem aí para esse negócio de commodity, você tá maluco, né? Falei, pô, fiquei frustradíssimo, né? Falei, então tá bom, vou preparar alguma coisa aqui de tráfico transatlântico de escravizados, que já tinha base de dados, tal. Preparei lá a disciplina, colocamos lá no sistema, um inscrito. Falei, ó, você falou que a de mercadoria não dá certo, essa aqui também parece que não tá dando muito certo. Aí no meio do caminho pintou um anúncio de trabalho, precisando uma universidade lá, Kennesaw, que é uma universidade no interior da Geórgia, uma cidadezinha, 1 hora de distância mais ou menos de Atlanta, onde eu estava fazendo doutorado, né? Precisando de um professor substituto para dar aula de Introduction to World History, introdução à história mundial, né? E aí eu conversei com o pessoal lá do departamento, eu falei, ó, eu posso de repente tentar essa vaga e aí uso essa disciplina como requerimento? Os caras falam, não, perfeito, né? Já que inclusive a disciplina que você está oferecendo aqui não tem ninguém mesmo, faz isso aí. E aí fui de 1 aluno para 120 em sala de aula, né? Dei 2 disciplinas, na verdade, cada uma acho que tinha 120 alunos, e bem basicão mesmo, porque é essa coisa que eu falei, a formação nos Estados Unidos, a fase inicial ela é bem ampla, então não eram estudantes de história, eram estudantes na verdade, estudantes que não sabiam ainda o que iriam fazer, mas que eram obrigados a cursar aquela disciplina de história, né? E aí o negócio era do surgimento da humanidade até Obama, que era o presidente na época, né? Aí dei esse semestre lá, essa disciplina, também foi uma experiência espetacular, né? Um semestre era. Um Pra semestre. descobrir tudo. O mundo inteiro, a história do mundo. História do mundo para quem tem pressa. Mas foi super rico também, assim, em termos de aprendizagem. Eu diria que dar aula, para mim, assim, o momento de aprendizagem real é o de dar aula. Que você tem que preparar aquilo, tornar aquilo acessível para as outras pessoas, né? E se preparar para as perguntas que vão vir. Então você, inclusive, você prepara exageradamente as coisas, mas o processo de aprendizagem é absolutamente intenso, né? Então, esse semestre que eu dei ali, foi muito rico em termos de como eu comecei a olhar a história e pensar tudo isso, né? Mas aí, beleza, corta, né? Fiz lá esse semestre. Essa Kennesaw é uma cidadezinha do interior, viajava para lá. Inclusive, lá tinha uma lei que todo morador tinha que ter uma arma dentro de casa, né? Segundo eles, era uma forma de evitar assaltos, não sei o quê. Kennesaw, como que é? To have a gun is the law, alguma coisa assim. Tem um ditadozinho, sabe? Tem várias matérias que vocês escreverem assim no Google. E eu, apavorado, né? Eu falava para os alunos, gente, se vocês tiverem problema com a nota, vem conversar comigo, não vamos tomar atitude precipitada, não sei o quê. Na época ia ter a Copa no Brasil, até os alunos, professor, se eu for lá para o Brasil, eu vou morrer, vou ser assaltado, o que vai acontecer, não sei o quê. Falei, não, fica tranquilo, pode ir. Minha mãe morre de medo que eu venha aqui dar aula para vocês. Ela fica com medo que eu vou tomar um tiro aqui à toa, né? Falei, relativizando a experiência. Mas, enfim, corta. Aí voltei pro Brasil, aí passei no concurso da UF, né? Vocês veem como eu sou meio rancoroso. Eu guardei aquele negócio. Pô, meu querido David Elton não deixou da disciplina de História das Mercadorias. Quando perguntaram a primeira optativa que eu queria dar, e aí é a beleza da Universidade Brasileira, entendeu? Eu falei, pô, vou dar História das Mercadorias. Aí dei América Colonial, meu primeiro semestre, em 2015, e a optativa era História das Mercadorias. E eu preparei exatamente assim, uma semana sobre açúcar. Aliás, no começo uma discussão um pouco mais teórica, metodológica, né, sobre cadeias mercantis, história do capitalismo, tudo mais. E aí depois fomos passando mercadoria por mercadoria, açúcar, tal. Como eu era professor novato ali, os alunos meio desconfiados, então acho que eu tive
16 alunos, uns 4 largaram ao longo do semestre, uns 12 ali que se formaram, que eu tenho até hoje no meu coração. Alguns foram orientando os meus ao longo de toda a trajetória lá, né? Mas essa disciplina de História das Mercadorias, pô, foi super rica ali naquele momento. Nessa época a gente não podia repetir optativas lá na Federal Fluminense, a não ser que eu estourasse o número de inscritos, porque senão, né, os alunos precisavam variar para conseguir terminar o seu currículo. Então a gente tinha que ir oferecendo disciplinas distintas. Se a disciplina estourava, teria demanda para ser oferecida de novo. Mas como era um professor novo, não tive muita gente. Aí eu ofereci de novo ela depois de 2 anos. Passou 2 anos, assim que tive a oportunidade, falei, não, vou dar de novo História das Mercadorias. Aí já foi outra experiência, porque aí de fato lotou, né? Ficou com excedente e tudo mais. E maravilhoso, porque os alunos empolgadíssimos. Porque o que eu faço nessa disciplina, né? Além de organizar ela toda em torno, seleciono algumas mercadorias, mas peço para os alunos, o trabalho final deles é escolher uma mercadoria específica e explorar aquela história, né? Usando bibliografia, se tiver oportunidade de fonte primária, ou lembrar de alguma coisa, a gente explora também, mas a ideia é fazer um ensaio em torno da história de uma mercadoria específica. E, pô, eles vêm com uns temas maravilhosos, né? Teve um trabalho que, para mim, é inesquecível, e foi um trabalho muito bem feito, sobre a história do gelo. Né? E aí o cara localizou gravuras de grandes carregamentos de gelo do norte dos Estados Unidos para Cuba, com escravizados tirando aqueles blocos de gelo, assim, coisa assim espetacular, né? E aí vários alunos meus foram se tornando orientandos meus a partir da disciplina, porque, né, faziam um trabalho final, ficava excelente. Então teve um aluno meu que fez sobre cera de abelha da África para a América colonial, né? E aí ele se empolgou, fez o mestrado dele nessa área, um outro fez também sobre chocolate, cacau, uma aluna minha fez sobre mercadorias do que é a Alemanha na era moderna, então contas de vidro, coisas que vão para o tráfico de escravizados, e que geralmente são regiões que não são pensadas em termos atlânticos, né? Minha querida Elisa Dourado. Então teve, assim, é uma disciplina muito legal, assim, eu gosto muito dela porque ela oferece uma oportunidade concreta de ir desenvolvendo temas de pesquisa mesmo, né? E geralmente os alunos abraçam esse negócio, se empolgam e vão embora. Então surgiram várias monografias, então eu falei só dos que foram para pós, né? Mas o que teve de monografia, assim, em torno dessas histórias das mercadorias foi um negócio gigantesco. Aí vários deles entraram no livro que eu organizei depois, uns 2 anos atrás, acho que foi 2023, ou talvez tenha sido ano passado. Organizei com meu colega Alex Gebara um História das Mercadorias, né? Que também, aí várias mercadorias específicas. Se olhar os capítulos, vários deles são de alunos da própria UF, né? Que em algum momento fizeram lá a História das Mercadorias e que levaram adiante esse trabalho e, pô, terminou lá no livro que a gente organizou. Então é uma disciplina que eu simplesmente adoro. Eu vejo os resultados concretos dela, né? Como as pessoas, os alunos mesmo vão abraçando o tema. E, enfim. Eles me pressionaram para dar esse semestre agora, porque eu fiquei 2 anos como coordenador, fora de sala de aula. Os caras passaram os 2 anos falando, não, volta e dá a história das mercadorias, professor, por favor, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tal. E eu falei, não, vou dar. E eu ia dar. Mas aí, de novo, aconteceu esse negócio. Chegou perto da hora do vamos ver, eu falei, putz, tô a fim de dar uma varadinha. Vai ter lá a história das mercadorias. Inclusive, eles podem fazer o trabalho sobre mercadorias específicas, eu vou para um outro caminho. Aí tô dando lá História do Mundo Atlântico. Mas se eu fosse selecionar uma, seria a História das Mercadorias, com certeza. Dito isso, galera da UF, continue impressionando. Ele vai dar a história das mercadorias, mas pressionem até o final, que ele pode mudar de ideia no último instante. Sempre. Não largue do pé dele. Muito legal. Eu só não sei se eu tô falando demais aqui, não. Não, fica tranquilo, professor. A historiografia, como a gente já tem falado, o senhor tem falado, ela está em constante mudança, está se reconfigurando. Acredito que eu possa utilizar esse termo. E como que os estudos sobre a América colonial, eles entram nesse movimento de transformação, reconfiguração? Essa é... Bom, você tem, é claro, uma bibliografia gigante, recente, sobre a América colonial, que continua sendo produzida, né? Os colonialistas estão aí a todo vapor. Tem alguns probleminhas, eu tenho alguns probleminhas com algumas vertentes da historiografia, principalmente norte-americana, recente, e alguns dos pressupostos que embalam ela. Então, isso era uma coisa que me incomodava um pouco na vida acadêmica
nos Estados Unidos um certo impulso novidadeiro, né? Tudo precisa sempre ser a reinvenção da roda, a última grande novidade, etc, etc. E isso geralmente faz uma espécie de tábula rasa da tradição historiográfica. Isso sempre me incomodou muito, né? Então, claro, tem vários trabalhos excelentes em história da América colonial, história do mundo atlântico, e mesmo uma perspectiva global sobre a história da América colonial, né? Mas eu também sou, ao mesmo tempo, um grande entusiasta dos trabalhos clássicos, né? Eu acho que a gente não pode deixar eles de fora. Por isso que, na minha disciplina de História da América, tento combinar. Claro, uso coisas recentes que me interessam, que eu acho, né, boas, que permitem debates bacanas, mas faço questão de manter lá um Eric Williams, por exemplo, Capitalismo e Escravidão. Livro absolutamente indispensável, né? Moldou a historiografia do século XX e continua no coração dos debates contemporâneos aí sobre a relação entre capitalismo e escravidão e tudo mais. Dentre vários outros, né? Então, eu sou um grande entusiasta da historiografia clássica. Eu acho sensacional, a gente tem muito a aprender, né? Não é só uma curiosidadezinha, assim, né? Uma coisa meio... Não, são livros que geralmente eles abrem caminhos para pesquisa. Você aprende coisas e tira coisas para pesquisa real, concreta mesmo, né? Deslumbrante, assim, com caminhos extremamente ricos. Então eu fico um pouco nessa posição, assim, eu gosto das coisas recentes, né, que vão surgindo, tento sempre estar atualizado e acompanhá-las, mas sou um pouco avesso a um certo movimento que tende a tratar o mais recente como o mais evoluído, por assim dizer, né? Como se fosse a melhor coisa já escrita sobre aquilo, tal, quando não é o caso. Não é o caso com muita frequência, né? Então, a gente tem que sempre olhar para essa historiografia de modo não linear, na verdade, né? Não linear e aprendendo constantemente com esses trabalhos clássicos. E aí, é claro, a América colonial tem uma historiografia, o mundo atlântico, história, né, do Caribe, inclusive, tem obras absolutamente maravilhosas que eu acho que tem que continuar sendo exploradas por nós, né? Acho que eu iria um pouco por aí. Vou lançar uma pergunta provocativa aqui, antes. Hum. Já que a gente está falando sobre os clássicos, que os clássicos para mim sempre são muito importantes, mas o senhor como professor, já completando uma década dentro da UF, você vem acompanhando e você acredita que os alunos vêm deixando de ler os clássicos cada vez mais? Não sei, não. Assim, né, seria injusto se eu afirmasse, né, há uma tendência a achar que sim, o pessoal reclamando, né? Uma tendência sempre a reclamar da nossa parte. Mas, por exemplo, Eric Williams, que é um livro que eu passo rigorosamente todo ano, todo semestre, na verdade, é geralmente o livro que eles mais adoram, né? Assim, é um livro que é muito querido pelos alunos, depois eles se lembram disso, aí vira e mexe, me marcam lá. Quando eu tinha Twitter, os caras falam, sou eternamente agradecido ao professor Leonardo Vargas por ter me apresentado, tal. Então, não sei, né? Eu acho que pode ter alguns indivíduos ali um pouco deslumbrados com a última coisa do momento, isso é normal, né? Mas eu tento sempre, sem desmerecer, há muita coisa recente legal que de fato vale a pena olhar e mergulhar, tal. Só não pode transformar isso numa, digamos, numa régua radical para medir tudo que veio antes, né? Então, acho que o esforço de colocar e explorar esses trabalhos clássicos, ele para mim, pelo menos, sempre foi muito frutífero, né? Eu vejo assim, ao longo das aulas, mesmo nas provas e mesmo esses sinais posteriores, eles são sempre muito recompensadores, né? Então, pô, Eric Williams, Alice Canabrava é outra que eu adoro utilizar em sala de aula. Cana né? Brava, maravilhosa. Enfim, por aí vai. Perfeito, professor. E agora a gente vai entrar no Lab Mundi. Para quem não conhece, é um laboratório. E eu gostaria muito que você contasse para o nosso público, apresentasse um pouco o que é o tal do Lab Mundi aqui da USP, ao qual você também faz parte, que vocês vêm estudando, pesquisando e discutindo atualmente. Perfeito. Bom, o Lab Mundi é o Laboratório de Estudos Brasil e o Sistema Mundial, né?
cujo título já é provocativo por falar em um sistema mundial. Então ele já nasce, eu participei ali da fundação, lembro até hoje, a gente numa salinha lá na FEFELEGE, João Paulo Pimenta, Rafael Marquesi, né, que eram os dois principais professores envolvidos ali naquele momento inicial, e um conjunto de alunos. Eu mesmo, particularmente, eu não era... estava terminando o doutorado, como eu falei, os últimos 2 anos do meu doutorado, voltei para o Brasil. E me senti um pouco isolado intelectualmente, né? Claro, meu orientador era maravilhoso, me ajudava muito, mas uma coisa é você ter uma conversa direta com o seu orientador, outra coisa é ter um ambiente maior em que você troca com os seus colegas e tudo mais. E lá nos Estados Unidos nunca senti que tinha isso de modo muito forte. Tinha alguma medida, é claro, sempre trocava com alguns colegas aqui, tal. Mas estava aqui e meio inquieto, entrei em contato com o professor Rafael Marquesi, né, que eu não conhecia na época. E tinha acabado de sair um artigo dele, o Internacional Escravista, com o Tamis Parron. Escrevi para ele, falei, pô, adorei. E li e adorei mesmo, né? Foi ali, pô, eles puxando a discussão sobre segunda escravidão e enquadrando toda essa história numa coisa totalmente diferente do que eu estava pensando naquele momento, né? Na minha própria tese. E aí o Rafael foi super generoso, né? Respondeu, pô, eu acabei de ler um texto seu também sobre participação dos Estados Unidos no tráfico, né? Inclusive citamos aqui no texto, tal. Vamos bater um papo quando você estiver aqui por São Paulo, né? Falei, tô morando aqui em Santos, falei, vamos bater um papo. Aí subi aqui um dia, minha namorada era aqui de São Paulo, então já uni o útil ao agradável, né? Encontrei minha namorada e fui lá conhecer o Rafael. E aí, inicialmente, o LabMundi ainda não existia nesse momento, isso é 2012. Eu acho que o LabMundi é fundado em 2013, salvo engano. Acho que foi 14. Será? 13 ou 14. Não foi 14 não, porque eu participei, 14 foi quando eu me mudei. Bom, talvez na primeira metade de 14. Eu acho que teve o evento, que a gente fez o evento de 10 anos em 24, mas acho que era 11 no fim, né? Teve uma coisa assim. Pode ser. Acho que foi 13 então mesmo. Pode ser, não tenho certeza, mas sei que eu estava lá. Então esse primeiro ano, 2012, eu comecei a participar das reuniões dos orientandos do Rafael, né? E aí em determinado momento mostrei o que eu tinha pronto da minha tese, e foi maravilhoso, sim, porque de fato foi um daqueles momentos que alterou radicalmente como eu estava estruturando o próprio trabalho. Assim. Comecei a pensar de outras formas sobre o tema, absolutamente central, né? Então o Rafael, ele não foi oficialmente meu orientador, mas concretamente foi também, né? Ele alterou, não só ele, o conjunto de orientandos dele ali, discutindo, a gente foi alterando muito, mudando muito o que tomou, né? A forma que a tese tomou. Então, pô, eu sou extremamente grato ali por esse acolhimento, e aí, nesse momento, enquanto eu estava participando, eu comecei a participar e assistir de todo mundo, e participar da discussão, né? Mesmo não sendo oficialmente daqui. E aí surgiu a ideia de fundar o LabMundi, que juntava, em grande medida, os orientandos dos dois, né? Do Rafael e do João Paulo. E com esse título já provocativo de Brasil Sistema Mundial, ou seja, pensar o Brasil enquanto parte de algo maior, né? Então ele já tem sua marca de nascimento uma perspectiva maior, né? E é isso, aí depois disso eu fui, até hoje, claro, o LabMundi mora no meu coração, eu me considero um membro do LabMundi, mas eu estou lá no Rio de Janeiro, então não consigo participar diretamente das discussões que vêm ocorrendo, ainda que eu vá acompanhando sempre virtualmente, né? Acabaram de discutir Brodel inteiro, Mediterrâneo, tivemos o evento de 10 anos do LabMundi, que eu participei, escrevi um texto com o meu querido Valdomiro Lourenço, que também estava ali nesse momento fundacional do laboratório, né? Então eu sou muito grato ao laboratório e me considero ainda um membro, ainda que não consiga participar diretamente dos encontros pela distância geográfica, né? Mas estou sempre acompanhando, participando das bancas dos queridos membros do LabMundi, né? Incluindo nossa querida Juliana. Então é isso. Em linhas gerais, diria que o LabMundi, o título já expressa um pouco o que ele significa, né? Pensar essa história, e aí não é a história do Brasil, é a história do Brasil, mas é a história da América também, né? Tem muito a ver com a história da América colonial, inclusive. Então sempre me senti totalmente à vontade no laboratório. E eu gostaria de dar um spoiler, que em breve nós teremos um novo quadro aqui no canal, que é justamente para falar sobre os laboratórios e grupos de estudos que existem aqui dentro da USP. Sei.
E o pessoal do LabMundi vai ser convidado para conversar, para Maravilha. falar sobre o que é o LabMundi, sobre o que vocês estão estudando, instigar cada vez mais os nossos estudantes a participarem de laboratórios e grupos de pesquisa. Importantíssimo, nossa. Coisa muito boa. Maravilhoso. Léo, você sabe que eu vou ter que aproveitar, né, a oportunidade para pedir para você falar um pouquinho mais sobre o que é essa tal dessa história global aí que a gente pratica, que a gente assiste tanto no lab, né? Você brincou que o nome mesmo do laboratório já é um pouco provocativo, né? Já carrega um pouco isso aí. Então fala um pouquinho pra gente dessa perspectiva, desse método de fazer história que não, né, não se restringe a uma espacialidade, a uma temporalidade, né? Brincar com esses múltiplos estratos. Como é que você vê isso para, né, ajudar o pessoal a compreender um pouquinho melhor o que é? Bom, as últimas 2, 3 décadas, né, um dos grandes movimentos historiográficos é essa coisa de história global. Global History, principalmente na academia norte-americana, anglo-americana, né? Um negócio gigantesco por lá. Eu guardo um certo ceticismo em relação a certas formas de história global. Boa parte dessa Global History, assim como a World History antes dela, que também era muito popular nos anos 90, né, uma espécie de história mundial, ela tem como uma espécie de metanarrativa uma celebração da globalização, de um mundo conectado, etc. E que faz sentido, assim, o momento em que surge esse negócio é justamente, né, os anos 90, aquele momento lá de fim da história, Fukuyama, que vocês conhecem, Francis Fukuyama, de fim da história, vitória do mundo liberal, etc. Então faz um certo sentido, né? E essa metanarrativa, ela inspira boa parte dessa produção norte-americana. Então, uma certa busca para as origens da globalização. Vamos recuar lá, mas ela carrega uma certa celebração disso aí, né? E isso aí me incomoda profundamente. Por outro lado, e aí é legal isso no título do LabMundi, né? Brasil e o Sistema Mundial. Então não é a história global do Brasil, é o Brasil e o Sistema Mundial, que é uma outra forma de se pensar o que é essa história global, que antecede esse movimento norte-americano. Você já tem vários historiadores fazendo histórias globais, né? Brodel mesmo é um deles, mas antes deles, podemos voltar para Marx, né? Ou no começo do século XX, tem vários outros, né? E que não estão pensando nesses termos de, vou ver lá a origem da globalização, e se pensando em termos da história do capitalismo, né? E aqui o conceito do capitalismo é absolutamente central na forma como a gente enquadra essa história, né? A meu ver, e aí não é necessariamente uma visão do LabMundi, mas é certamente a visão que eu construí por meio do LabMundi, que eu sei que é compartilhada por vários ali, né? Se a gente for pensar as implicações políticas do que é esse movimento de pensar a história para além de unidades políticas nacionais, etc., né? Quais são as implicações hoje de se fazer esse movimento historiográfico? A meu ver, um dos alvos, assim, tem várias implicações disso, né? A primeira delas é a própria crise ambiental da nossa época, que é impossível de ser pensada em termos nacionais, né? E as suas soluções são impossíveis de ser pensadas em termos nacionais, ainda que insistentemente o façamos. Mas se a gente for pensar mesmo na literatura maior sobre desenvolvimento, discussões sobre desigualdades globais, né, desenvolvimento, etc., elas são sempre pensadas em termos nacionais, né? Então, por que a América Latina ficou para trás? E aí você vai ter algum tipo de explicação calcada em um problema nacional, cultural, histórico, que seja, mas que localiza, digamos, identifica aquele problema no interior dessas fronteiras nacionais. E o mesmo em relação às trajetórias de sucesso. Então, o que boa parte desse debate realiza hoje em dia, né? Toma lá como fio condutor, como régua, a trajetória de sucesso de um lugar como a Inglaterra ou os Estados Unidos, né? E aí vai tentar explicar o porquê desse sucesso. E a explicação é geralmente nacional. É a Revolução Gloriosa no final do século XVII na Inglaterra, que protegeu direitos de propriedade e que permitiu ter crescimento econômico. Na América Latina, direito de propriedade nunca foi muito bem elaborado, por isso estão atrasados. Então, isso, assim, a influência disso no cotidiano, a gente não percebe, mas ela está com a gente. Quando a gente começa a conversar na rua com alguém que fala, não, os Estados Unidos é que é bom, por isso, por aquilo, né? A gente encontra isso de várias formas, né? Ali, um povo empreendedor, ou o Estado tem um tipo de política que a gente precisa emular, né?
ela só faz sentido se ela é pensada justamente nessas trajetórias isoladas uma das outras, né? O que uma história global, nos termos da que é conduzida dentro do LabMundi, permite fazer? Pensar, retirar do isolamento essas trajetórias que influenciam debates contemporâneos e reinseri-los em um todo integrado. Quer dizer, essa história de sucesso da Inglaterra ou da América do Norte, ou do norte da América do Norte, Nova Inglaterra, né, que geralmente é tomado ali como o lugar da marcha da liberdade, sucesso, crescimento econômico e tudo mais, né? A colônia de povoamento por excelência, né? O que a gente consegue fazer é mostrar como essa dita colônia de povoamento, ou essa Revolução Gloriosa, ela dependeu de processos bem maiores que extravasam a própria história da Inglaterra, a própria história dos Estados Unidos, para ser compreendidas, né? E aí não é só a história do Império Britânico, isso é parte importante também, é claro. A gente pode colocar a escravidão, por exemplo, no mundo britânico, enquanto parte, no Caribe, a escravidão nas colônias caribenhas, como partes importantes dessas grandes transformações no Império Inglês ou nos Estados Unidos, independente do século XIX, né? Mas é mais do que isso. É o mundo ibérico, é a conquista da América, é esse colonialismo, é essa história de longuíssima duração que trouxe a gente para onde a gente está aqui hoje, né? Então, para mim, a história global tem a ver com isso. Não tem a ver com celebrar globalização, olha só que bonito, vamos mostrar como as populações indígenas, algumas dessas histórias, elas praticamente criam indígenas que são grandes comerciantes com uma mentalidade assim, como se projetasse a mentalidade de um self-made man em todas as épocas, espaços, no grupo indígena, no grupo africano, que estão se envolvendo, né? E aí você cria um mundo à nossa semelhança, no fim das contas, né? Um mundo como se você construísse... É atemporal, no fim das contas, né? É ahistórico. Um mundo liberal, mas sempre isolado nessas diferentes compartimentalizações, né? Eu acho que essa história global que o LabMundi elabora, que não tem nada a ver com a tal da Global History, ainda que tenha respostas a ela, vai por outro caminho, né? Vai por um outro caminho que coloca justamente o capitalismo pensado enquanto um sistema histórico que, de saída, transcendeu essas fronteiras nacionais, né? Sempre foi maior do que o Estado-nação. E aí a gente chega, quer dizer, se a gente vai pensar os problemas hoje de desigualdade, não faz sentido a gente continuar com essas formulazinhas dentro de Estados nacionais. O problema é muito maior, né? Essas trajetórias desiguais, por exemplo, entre a América Latina e Estados Unidos, elas dependeram dessa história que conectou esses dois espaços. A sua divergência está ligada a um processo integrado, né? Então não tem como você solucionar um processo que é construído na longuíssima duração, de modo integrado, a partir de políticas isoladas aqui ou lá, né? Então tem implicações políticas muito sérias, a meu ver, né? E eu estou falando tudo isso só porque, assim, para a gente não pensar e não tender a reproduzir o global is beautiful, né? Digamos, a gente tem que fazer história global porque é legal você fazer história global, etc. Não é isso, né? Tem implicações políticas sérias na forma como a gente olha para isso, e há várias formas de história global que eu acho medíocres, né? Assim, elas são uma celebração do presente liberal norte-americano e tudo mais, e eu acho que a gente tem que entrar de sola aí. E aí é o meu amor, inclusive, pela universidade pública brasileira, pelo tipo de debate que a gente consegue construir aqui, né? E que está anos-luz à frente de boa parte do que é essa global history, né? A história global que sai aqui de vários trabalhos de vocês, lá do LabMundi, elas são inspiradoras por isso, né? Elas não é que elas não ficam a dever nada para os trabalhos que são produzidos lá fora. São muito superiores. Elas colocam questões de forma muito mais incisivas, muito mais interessantes, né? Em vez de simplesmente seguir uma formulazinha que é recorrente em boa parte. Não quero falar assim, é duro porque parece que eu estou cuspindo no prato que eu comi, né? Tem muita coisa boa que é feita nos Estados Unidos, é possível travar certos debates e tudo mais, né? Mas enquanto moda historiográfica, eu acho terrível, né? E aí eu acho que a gente pode, primeiro, desmontar os elementos dessa moda historiográfica, mostrar os seus antecedentes e mostrar as outras formas,
para além de uma imposição, porque esse é o problema, né? Essas modas historiográficas geralmente são vendidas e impostas como uma forma de se fazer, de se ver essa história. Nesse ponto a gente tem que resistir mesmo e bater de frente, né? Iria por aí. Gente, eu tô assim, eu vou sair daqui com a cabeça agora explodindo, porque é uma coisa muito complexa, Não isso é? que vocês estudam. Não, Porque é a história. perguntar pro cara certo. Conhece bem a academia norte-americana, sabe bem como é que é feito as coisas, né? Trouxe aí a história global. Aham, A gente às aham. vezes nem usa, né, o termo história global, né? A Sim, gente sim. só faz. Exato, esse é a melhor coisa. Tem que É, fazer história. sim. História. E não se preocupar muito com esses modismos, né? Ah, não, eu faço história global, ou mesmo história ambiental. Eu juro para você, eu não ligo para campos específicos. Eu acho uma perda de tempo. Tem gente que se dedica muito, dedica a vida toda, que beleza, respeito, tudo mais, né? Se me chamam para participar de coisas, participo, debato. Mas para mim o importante é fazer história. E a história ela tem que ser sempre total. Uhum. Sem querer criar mais um rótulo, mas ela não pode se restringir, a gente não pode ficar criando essas compartimentalizações. Faço história política, faço história econômica, faço história global. Uhum. A gente tem que se deixar levar pelo problema que a gente está explorando. E o problema que a gente está explorando, ele vai, invariavelmente, se a gente se deixa levar por ele vai transcender todas essas fronteiras. Né? Então, eu acho que essa é a forma de se pensar e se fazer história. Se preocupar menos com rótulo, modismo, campo, e fazer. Ler lá a documentação primária, ler bibliografia, pensar, refletir, construir, elaborar esse problema e construir essas histórias. Né? Às vezes a gente perde muito tempo com né? Qual que é A vertente. a especificidade, exato. Então eu iria por aí. Legal. Uma coisa que você também trouxe, né, aí dentro dessa. Você acabou falando, foi muito interessante, que emenda com a próxima pergunta que a gente trouxe, que é essa questão que recentemente você trabalhou aí com essa questão do que é a história ambiental, Perfeito. né? Explorar esse fazer historiográfico nesse cenário de crise climática, energética e humanitária que a gente vive, né? Uhum. E dentro aí também, você mesmo já falou, né, dentro dessa questão de que não é uma unidade nacional, né? Não é uma coisa isolada. E a gente sabe que tem também diversas linhas aí de história ambiental que desconsideram essa, digamos assim, esse elemento do capitalismo, as raízes Perfeito. capitalistas do problema. Então, conta um pouquinho pra gente um pouco dessa chave interpretativa que você trouxe aí, você falou que deu optativa sobre história ambiental. E sempre colocando a América colonial no centro dessa história, né? Então, para mim, a questão ambiental ela sempre foi muito forte, desde a época do doutorado, né? Sempre foi uma coisa muito que me interessa muito, enfim, que eu sempre achei, é claro, extremamente preocupante. O debate sobre antropoceno está no centro dessa discussão, né? E nos Estados Unidos, é claro, ela tomou uma forma muito forte durante o meu doutorado, que é essa ideia de que a humanidade, a ideia de antropoceno é basicamente uma categoria para descrever a humanidade como uma nova força geológica capaz de alterar o clima. Beleza, achei, assim que surgiu o debate, me deslumbrei também, né, extremamente interessante. Mas quando você olha para as categorias e mesmo percepções que permeiam esse debate sobre o antropoceno, né, é incrível como várias delas são profundamente ahistóricas, para retomar esse ponto que eu coloquei na minha resposta anterior. Né? Em grande medida, projetam uma espécie de humanidade indistinta como base do problema ambiental hoje. Né? Então, por que a gente está vivendo essa crise ambiental? Seria a nossa digamos, capacidade de exploração e destruição da natureza, essa humanidade. É como se a gente tivesse nascido para explorar ao máximo os ditos recursos naturais, né? A própria ideia de recurso natural, é claro, já implica uma certa forma de olhar para a própria natureza, né? Mas ela permeia boa parte desse debate sobre o antropoceno, incluindo trabalhos de história ambiental, né? Trabalhos que ou se envolvem com a história ambiental de alguma forma, não necessariamente realizado por historiadores, ainda que alguns historiadores também sigam por aí, né? E aí o que está no coração dessa interpretação, né, do antropoceno? Você tem aí essa humanidade exploradora da natureza. A única coisa que varia ao longo do tempo são as tecnologias disponíveis para essa exploração da natureza, né? Então o ser humano desde sempre é esse grande explorador da natureza. A Revolução Industrial muda essa história porque as tecnologias que surgem transformaram esse aspecto da natureza humana, de exploração da natureza, em
uma armadilha para a própria humanidade. Ou seja, intensificou essa exploração da natureza de um nível tão radical que a gente começou a ameaçar as bases da nossa própria existência, né? Então, o que tem aqui nessa narrativa que está no centro? Assim, você olha esse debate sobre o antropoceno e isso aparece recorrentemente, né? Essa humanidade exploradora, ao longo enfim, de séculos, milênios, né? Ao longo de todo o Holoceno, isso não foi um problema. A Revolução Industrial tornou ela um problema, né? Porque ela acentuou esse aspecto do nosso comportamento, desse comportamento humano. Qual que é o corolário dessa interpretação, né? Qual que é o ponto de chegada? De que a gente precisa de outra revolução tecnológica para conseguir sair do problema. E aí entra toda a discussão sobre capitalismo verde, né? Geoengenharia, etc. Algum tipo de coisa que os caras lançando foguete para Marte. Precisamos fazer alguma coisa radical, porque no ser humano não tem o que esperar. O ser humano é esse destruidor da natureza desde sempre. É uma perspectiva profundamente ahistórica também, né? Você pega o livro, para citar um exemplo de historiador, Daniel Hedrick, um livro que saiu pela Yale em 2020, Humans versus Nature. O título já indica o que ele está falando, né? Humanos versus a natureza. E o cara recua e tenta abarcar todos os espaços da história humana. Mas a interpretação é exatamente essa. Mas uma humanidade exploradora, cuja tecnologia, né, a única coisa que altera são as tecnologias disponíveis para essa exploração. Isso me incomoda profundamente, né? E aí, é claro, não sou o único a fazer essa crítica, na verdade, eu me inspiro em vários críticos dessa narrativa muito forte no debate sobre o antropoceno, né? Mas que vão falar, ó, não é uma humanidade indistinta que está produzindo isso. É a humanidade organizada de uma forma histórica específica, ou seja, capitalismo como um sistema histórico está na base do problema, com o que eu acho que assim, eu concordo totalmente, né? Não que o capitalismo vai explicar tudo, mas é impensável, a gente não consegue entender o problema hoje se a gente não olhar para essa forma histórica específica, para esse sistema histórico específico. Ele está na base do problema. E aí, ao introduzirmos, ou reintroduzirmos essa ideia de que não é uma humanidade distinta, e sim um sistema histórico específico, um outro mundo se abre. E aí abre o mundo para o historiador, inclusive, para observar a mudança no tempo, outras formas, modos de vida, modos de se relacionar com o resto da natureza. E aí a história da América colonial é excelente para a gente fazer esse exercício, né? A gente tem uma América antiga, que a gente não precisa romantizar, inclusive, né? Assim, nossa, como as populações indígenas são lindas e em harmonia com a natureza. Não, pode ter vários momentos ali, né? Tem várias histórias de impérios pré-colombianos, expansão mexica, expansão inca, que em determinados momentos parecem ter tido, inclusive, impactos ambientais duros. Mas essa história não se resume a eles. Ao mesmo tempo que você tem formas imperiais, você tem formas de se relacionar de longuíssima duração com o resto da natureza que não desembocam necessariamente em degradação ambiental. O pessoal que trabalha com a Amazônia, por exemplo, a arqueologia recente da Amazônia, o Eduardo Góes Neves aqui, da nossa querida Universidade de São Paulo, é um que mostra isso bem, né? Quer dizer, você tem um manejo muito intenso da floresta antes da invasão europeia e que não necessariamente desemboca em degradação ambiental. Então, a gente, como historiador, a gente consegue ir também explorando esse tipo de coisa, essas diferenças, né? Essas diferentes formas de vida. Isso me interessa muito. Não para romantizar, mas para pensar a diferença. Isso a gente pode jogar, inclusive, para o velho mundo, né? Quer dizer, se a gente começar a pensar nesses termos, a própria história da Europa começa a ser uma história diversificada também, né? Você tem uma história do campesinato europeu que não é necessariamente, digamos, homogênea. Outras formas de se relacionar com a terra também. E aí a própria história vai ficando mais interessante, porque aí a gente começa a ir para além dessa imagem única de uma relação de humanos com o resto da natureza. Mas a história da América, de fato, ela oferece um caminho muito bom para a gente fazer isso, porque a gente tem essa história antiga que permanece viva até hoje. Esses grupos estão aí até hoje, né? A gente aprende com eles. E, ao mesmo tempo, entendemos também a própria história do capitalismo e o lugar da América colonial nessa história do capitalismo. E aí a gente precisa ter qual que é um dos problemas aí dessa narrativa do antropoceno e dessa ênfase excessiva na Revolução Industrial, nesse determinismo tecnológico, que você ignora 3 séculos anteriores de história do colonialismo europeu, né? Sendo que a conquista da América pode ser vista como um dos momentos chave de expansão da história do capitalismo, né? Assim, é absolutamente central para essa história do capitalismo, com consequências ambientais radicais desde o seu início.
né? Desmatamento radical nas Américas, declínio demográfico brutal das populações indígenas do continente, né? Tudo isso eu acho que a gente tem que colocar nessa conta do capitalismo enquanto sistema histórico e reinserir no debate sobre crise ambiental. E aí, é claro, então a gente abre ao fazer isso, ao colocar a história da América colonial no centro desse debate contemporâneo sobre crise ambiental, a gente abre 2 caminhos extremamente interessantes. Um deles é esse de inclusão do próprio colonialismo, né, e dos seus impactos em populações indígenas, africanas e mesmo europeias, na expansão do capital, e, por outro lado, a diversidade de mundos que está soterrado sobre essa história do capital. E que a gente, como historiador, não somos os únicos a fazer isso, né? Profissionais de várias disciplinas, e é maravilhoso que isso ocorra, que a gente possa ampliar, né? Mas nós, como historiadores, podemos fazer isso também, né? E desenterrando essas histórias diversas para nos ajudar a pensar como sair daqui, né? E aí ir além da solução tecnológica. Em vez de pensar, não, precisamos aí de geoengenharia para tirar a gente daqui. Não, a gente precisa de outra coisa. Precisa de outras formas de se relacionar com o resto da natureza. E elas estão aí. Mas elas não são, né? A gente precisa desnaturalizar uma certa visão de mundo que está conosco, e o nosso trabalho de historiador, para mim, é esse. É desnaturalizar o presente também, né? Então, eu iria um pouco por aí. Muito bom, Léo, assim. É legal porque essa visão que você traz, né, que é a histórica, ela também acaba às vezes desembocando no que a gente chama, né, de hoje ecofascismo, né? A Total. pessoa fala, o problema é o ser humano, Exato, o ser humano que é assim, sempre É. foi assim, então o problema a gente tem que reduzir a Prefiro população, meus tem... cachorros, meus cães são muito mais legais. E tem muita gente envolvida, inclusive com direitos dos animais, que são, assim, extremamente reacionários, né? Sim, sim. Impressionante isso aí mesmo. Mas tem que estar atento. Tem que estar sem atento, dúvida. Professor, para fechar esses 2 primeiros blocos, eu havia esquecido de colocar essa pergunta, mas eu vou colocar agora, que senão os telespectadores vão me matar, que é sobre metodologia. Que o senhor falou sobre o Labmundi, falou sobre história ambiental, fala sobre, coloca tudo isso dentro da América colonial. Mas para tudo isso há uma metodologia de pesquisa e há uma metodologia de escrita. Gostaria muito de saber como que funciona tudo isso para você, assim, como que você desenvolve o seu processo primeiro de encontrar o objeto, de fazer todo esse aparato, e depois a parte que eu acho que é a mais difícil, que é a parte da escrita. Isso aí, historiador é fogo, né? Que a gente finge que tem grandes metodologias e tudo mais. E, concretamente, a gente vai lá, lê uma porrada de fonte, ficha elas, mergulha na bibliografia, ficha a bibliografia, depois senta e vai escrevendo e vai construindo aquilo tudo. Em termos bem simples, concretos, né? Como que eu faço, como que eu fiz, né? Pesquisa para o meu livro, para várias... Claro, pode surgir de várias formas isso. Às vezes, enfim, você começa um texto, de repente desemboca em outro, mas se eu fosse começar do zero, né? Abro lá um arquivo. Primeiro vou para o arquivo, evidentemente. Se puder fotografar, fotografo tudo que tem lá. Passo uns bons dias pegando, registrando tudo aquilo. Claro, com um problema na minha cabeça. Não é aleatório. Ainda que tem gente que chega no arquivo e encontra lá uma coisa que chama atenção e aquilo lá vira um livro. Mas 99% está com um problema específico de saída, né? Quer dizer, mesmo que encontra, tem um problema específico na cabeça dele. Pode ser que o que ele encontrou vá levar para outro caminho, mas todo mundo vai para o arquivo já com um problema, né? Então, eu vou para o arquivo com esse problema, detecto lá o conjunto de fontes que eu acho que pode me responder, me ajudar a pensar esse problema. Faço o rodo, varro, fotografo tudo, levo para casinha. Em casa, com esse monte de foto, quando sobra um tempinho e eu consigo parar para estudar ele, vou lá e abro um arquivo do Google Docs com o nome das fotos. Assim, eu vou lendo foto por foto e vou fichando de forma que eu possa reencontrar aquela foto se eu precisar. Mas vou resumindo, basicamente, né? Eu leio lá um documento, por exemplo, e a foto, imagem 005, sei lá. E basicamente resumo o que tem ali, se me interessa. E aí tem uma coisa assim de ir, conforme você vai
passando por essa documentação, uma imagem vai sendo construída, né? Na sua mente e tudo mais. E aí, é claro, você vai, junto com isso, mergulhando na bibliografia existente sobre aquilo ali. Dentre outras coisas, é claro, mas principalmente aquilo relacionado ao seu tema, e vai fazendo um pouco esse movimento, né? Documentação, bibliografia, documentação. Porque isso diz, para mim, pelo menos, e aí a minha percepção, é claro, cada um tem uma forma de se relacionar com isso, mas muitas vezes, por exemplo, eu estou lá com um problema que eu estou elaborando, pensando, e aí tudo isso já está meio que virando texto. Já está, de alguma forma, às vezes virando texto e tal. Mas estou lá com um problema, né? E aí já li, mergulhei na bibliografia, volto, procuro um livro novo e tal, e não consigo, o negócio dá uma travada. Assim. Quando trava muito, eu falo, não, eu vou voltar aqui para as fontes, né? E gasto um bom tempo voltando e lendo as fontes e fichando. De repente, é como se tivesse um insight. Que te faz olhar diferente para a própria bibliografia, né? Então, é um movimento constante, assim, entre mergulho na documentação primária, mergulho na bibliografia. E esse movimento que, a meu ver, vai desembocando nas coisas mais interessantes, né? Então, não é uma coisa, claro, linear. Vou ler todas as fontes, ou primeiro, vou ler toda a bibliografia, depois vou ler todas as fontes e depois vou escrever. Para mim, pelo menos, não funciona assim. É tudo simultâneo. Totalmente. Então já vai virando textos, né? Assim, às vezes, sei lá, li lá esses documentos, fui fichando, depois aí o problema foi meio que surgindo. Eu volto nessas notas, né? Às vezes, eu gosto do Google Docs, inclusive, porque aí eu vou lá, meto um Ctrl F, por uma palavra específica, eu chego lá no que eu queria. Tá? Aí, às vezes, volto, releio o documento, aí já vou meio que transformando aquilo num texto, numa passagem que eu acho que... Né? Aí quando você vê, a coisa vai tomando forma e magicamente aparece. Mas não tem outro caminho a não ser sentar e ler. Esse é, assim, eu estou falando muito da forma como eu converso com meus próprios orientandos, que com frequência, não, professor, eu tô travado, deprimido, não consigo, não sai a escrita de jeito nenhum, já li todos os livros, não sei o quê, mas muitas vezes não leu, por exemplo, a documentação, né? Ou o contrário também, leu muito documento e não perdeu tempo ali entendendo a bibliografia, como ela tratou aquelas fontes, etc, etc, etc. Então, no fim das contas, são procedimentos simples, né? Mas eles são absolutamente incontornáveis. Você não vai conseguir fazer isso se você não sentar e ler. E hoje em dia está cada vez mais difícil do pessoal querer ler. Só que a nossa profissão não tem outro caminho. Não vai ter um vídeo do YouTube que a gente pode colocar 2x e ficar assistindo e vai resolver o negócio. Não tem. Por enquanto não tem. Vamos ver, a coisa de inteligência artificial aí tá... Ai, que medo. meio tenso. Mas por enquanto é isso. Então, é por esse caminho aí. Não, e é muito legal porque às vezes a gente tem essa, digamos, essa ilusão de que você vai, não, eu vou ver tudo se formando aqui na minha frente e eu vou só. E não, é isso, né? Você tem que sentar e tá lá fazendo, e às vezes, gente, vai doer, né? Vai ser chato, a gente vai ficar sofrendo, mas sempre vai dar alguma coisa se você sentar e fizer, né? Claro. É meio orgânico, né? Não tem muito Muitas vezes a gente vai para a fonte querendo encontrar aquela resposta, a fonte não apresenta aquilo, mas você leu todas aquelas fontes, fichou, e muitas vezes aquilo emergiu, levou a um outro problema que você pode trabalhar. Então nunca é trabalho perdido, no fim das contas, né? Mas tem que ter paciência mesmo, e a famosa paciência do conceito. Tem que se ter a paciência do conceito, como o Rafael gosta de dizer. Sim. Pegaram as dicas? Dicas dadas, vamos para... Mundos em Colisão, Ju. Mundos em Colisão. Vamos para Mundos em Colisão. Nós estamos gravando o videocast hoje, dia 20 de agosto. Amanhã, dia 21, o professor estará na mesa dele. E, professor, eu gostaria muito que você compartilhasse conosco a importância desse evento, tanto para a historiografia brasileira e, ao mesmo tempo, para a sua trajetória acadêmica. Perfeito. Bom, esse é o segundo ano que a gente está fazendo Mundos em Colisão, né? A grande idealizadora é a professora Raquel Williams, que ontem participou da abertura, né? Ela que surgiu com o título e surgiu com a ideia de combinar gente de diferentes tradições historiográficas, uma certa insatisfação da parte dela com a área de História Moderna. Eu mesmo, claro, faço parte da área de História Moderna enquanto professor de História da América Colonial, mas não sou um modernista puro sangue. O modernista puro sangue é uma outra coisa, né? A galera que trabalha com a Europa, geralmente, tudo mais. E é claro, eles têm os seus problemas, e na leitura da Raquel e de outros modernistas que fazem parte do próprio grupo,
alguns aspectos um pouco engessados, né? Então, a ideia desse evento, desde o começo, foi muito sempre de colocar diferentes tradições para conversar, questões que, com frequência, por exemplo, a própria discussão sobre capitalismo que abriu o evento, né? E foi muito legal que a gente tenha começado com isso aí. É um problema que, para muitos modernistas, enfim, é anacrônico, não tem por que a gente discutir isso, etc, etc e tal, né? Então, eu acho que a forma como o evento foi organizado, né? Esse esforço para se pensar questões, por exemplo, raça e racismo também. Muitas vezes é descartado como, não, é anacrônico, não se pensa em termos de raça naquele momento, né? A raça significa outra coisa e tal, e não se debate aquilo, né? Uma das coisas que eu gosto muito, mas aí também falando por mim aqui, né? Mas uma das coisas que eu gosto muito é esse impulso para tratar de temas que, com menos frequência do que eu gostaria, são objeto de debate na área de história moderna. Então, acho que a importância principal dele, para mim, pelo menos, vai por aí, né? Da gente conseguir explorar temas que, com frequência, são um pouco escanteados, enfim, em favor de uma leitura muito, às vezes, muito historicista, por assim dizer, da era moderna, né? Iria por aí. É muito legal que, né, com certeza, né, partindo disso que você falou, é muito legal que nesses eventos a gente percebe, né, eventos como esse, né, do Colóquio Mundos em Colisão, a gente percebe como essas divisões entre a história, elas são bem artificiais, né? Aham. História moderna, história das Américas, história do Brasil, tudo muito separado, né? Que acaba tendo essa divisão por causa de motivos, hoje em dia, né, por motivos bem pragmáticos, mas em Aham. geral tem essa questão historicista também. Então, normalmente a gente pensa a história moderna como esse bloco europeu, né? A Aham. Europa, o Aham. Renascimento, Sim. Revolução Francesa e tudo mais. E separado, né? Brasil, África, América, de tudo, né? E voltando a falar sobre essa escrita da história, como que você vê essa questão de ultrapassar essas fronteiras, né, que a Aham. gente normalmente faz, e é um desafio, né, porque aí você aumenta o seu escopo de trabalho também. Como que você enxerga essa prática na nossa escrita aí do cotidiano historiográfico, né? Perfeito. Eu volto para um ponto que eu falei em alguma outra resposta anterior, né? Mas é se deixar levar um pouco pelo problema, né? A gente não pode impor de saída já limitar o próprio problema, né? Quer dizer, você, claro, pode ter lá o seu interesse em ver ali para um viés político, etc. Mas eu acho que a gente tem que se deixar levar pelo problema, e isso implica tanto em termos de não se restringir à cultura, à política, à economia, tal, como com frequência se faz, mas não se restringir de modo muito radical em termos cronológicos também, né? É claro, a gente vai fazer um recorte específico, e aí depende, inclusive, da fase que você está elaborando aquele problema, né? Um mestrado, por exemplo, é tiro curto. Não tem como a gente querer contar a história. Só que há formas, a meu ver, de, por exemplo, contar a história da Revolução Haitiana, às vezes até, sei lá, seu foco vai ser 5 anos da Revolução Haitiana, né? Mas ali dentro da sua discussão vão ter problemas que você só vai conseguir atacar, responder, sem se limitar àqueles mesmos 5 anos ou a mesmo a um século. Às vezes vai ter problemas que você tem que recuar, sei lá, para a antiguidade, né? A gente não pode ter... e aí é que a importância, inclusive, da nossa própria formação, né? De ter, de fato, história antiga, que é nos dada de forma compartimentalizada. E tudo bem, se em algum momento adoraria se a gente conseguisse repensar essas divisões, acho que seria extremamente enriquecedor, mas mesmo com a sua existência, em termos concretos, quando a gente vai lá e produz um trabalho de história, a gente vai justamente mobilizar esses conhecimentos que a gente recebeu de forma compartimentalizada, mas porque o nosso problema, a gente não pode deixar, temos que seguir o problema mesmo, deixar ele nos levar. E se ele nos levar para o mundo antigo, a gente vai lá para o mundo antigo. Não significa que a gente vai pesquisar, vai fazer arqueologia lá, entendeu? Mas existem arqueólogos, existe uma bibliografia sobre aquilo. A gente precisa usar a bibliografia de modo também estratégico. Esse é um problema do historiador. Muitas vezes ele acha que o conhecimento vem única e exclusivamente da fonte primária. Entrar no arquivo, ler, e aí eu só consigo falar sobre uma coisa se eu fui lá e pesquisei a fonte primária. A fonte primária é um grande barato. É um dos grandes baratos do nosso ofício, a meu ver. Eu adoro, né, ir no arquivo e ler.
mas nem todos os problemas vão ser solucionados. Quer dizer, o mergulho na fonte primária pode levantar um problema que é em parte respondido pela fonte, né? A fonte primária nos ajuda a refletir sobre ele, mas que precisa ser complementado por um mergulho historiográfico. E esse mergulho historiográfico pode produzir conhecimento também, né? A gente vai mobilizar ele de uma outra forma, de uma forma que vai nos ajudar a responder isso aqui. E aí, é claro, esse problema vai atravessar essa era moderna europeia, pode atravessar, né? Transpor colônia e metrópole, tudo isso, né? Tudo vai depender, é claro, do problema, mas a gente tem que ir aberto para isso aí. Ir aberto para isso aí e entender, praticar, para além da prática de leitura de fonte primária, interpretação de fonte primária, praticar a leitura da bibliografia e o manejo da bibliografia. A gente precisa aprender a manejar a bibliografia, os debates historiográficos e tudo mais para ajudar nessa construção de conhecimento. E a gente faz isso concretamente, né? Nem tudo. Um livro que fosse exclusivamente interpretado, único e exclusivamente pela fonte primária, a meu ver, é um negócio meio insuportável. Concretamente, todo mundo acaba recorrendo à bibliografia e ela vai complementando, né? Em termos concretos, a gente vai por aí. Então, eu estou respondendo metodologia junto, né? Mas porque é uma questão metodológica também. Sim, com certeza. Bom, professor não fugiria, porque toda vez que eu trago um convidado aqui, eu tenho um bloco único, de uma pergunta única, com uma pergunta específica para cada convidado. Bom, professor Leonardo, toda trajetória acadêmica carrega conquistas, mas também exige renúncias. Tempo com família, escolhas pessoais, até sonhos que ficam pelo caminho. Se o senhor pudesse ser aqui completamente honesto conosco, quais foram os maiores custos da sua carreira? E apesar desses sacrifícios, que legado você gostaria de deixar para os seus alunos, colegas e para a historiografia brasileira, de modo que tudo isso realmente, no final, você fale, tenha valido a pena? Bacana, essa é boa, hein? E você quer que eu seja completamente honesto. Então, eu vou ser completamente honesto mesmo. Mas digamos que eu nunca fui um cara com grandes expectativas, né? Minhas expectativas sempre foram um pouco rebaixadas, num certo sentido. Quer dizer, eu tinha, como eu falei lá no começo da nossa conversa, né? Decidi que ia estudar história e queria ser professor, né? Não tinha esperança de grandes salários, nada disso, né? Queria ter um ganha-pão e continuar vivendo a vida da forma como eu vivia, gostava de viver, né? E a partir do momento que eu entrei na Federal do Paraná, tive uma bolsa de... Eu brincava, inclusive, que meu sonho era viver de bolsa até os 40 anos. E consegui viver até os 35, que foi quando eu tinha a bolsa de pós-doc e, na sequência, entrei na UF, né? Até os 35 consegui. Então, para mim, é difícil pensar em termos de sacrifício, porque para mim, na verdade, sempre foi... sempre vi como um grande presente da universidade pública para a minha própria vida, né? Minha vida ela foi totalmente transformada pela universidade pública. É por isso que eu valorizo ela demais, né? Fiz esse comentário, inclusive, na abertura das disciplinas que eu dei agora no começo da semana, que estou fazendo chamada e tudo mais, e o pessoal sempre pô, fazer chamada, não sei o quê, blá, blá, blá. É dinheiro público que a gente está usando aqui. E é dinheiro público que transforma a vida das pessoas, né? A minha foi transformada, radicalmente transformada. E eu sou muito grato por tudo que a universidade me deu na minha trajetória. Então, assim, é até difícil para mim, nunca vi muito como um sacrifício e muito mais como uma oportunidade espetacular, né? Pô, tô recebendo uma bolsa para ler, escrever, estudar história, né? Fazer o que eu gosto para valer. Então é difícil, porque a pergunta é difícil de ser respondida da minha parte, porque eu nunca pensei em termos de sacrifícios, né? Eu já gasto muito tempo lendo mesmo, né? Assim, depois que eu fui me animando com o curso e essas coisas foram levando uma, né, a outra, nunca pensei nela em termos de sacrifício. Mas o legado que eu gostaria de deixar para alunos, né, colegas, historiografia brasileira, diria que se eu conseguir inspirar um aluno da mesma forma como o professor Carlos Lima, por exemplo, ou David Eltis,
ou Rafael Marquesi, ou vários outros que eu tive ao longo da minha vida, me inspiraram nessa minha trajetória, para mim valeu a pena, né? Porque ela, enfim, devo tudo a a universidade pública, né? E defenderei-a com unhas e dentes. O legado talvez seja o fortalecimento da universidade pública. É isso que eu gostaria de ter participado, de ter ajudado ela a sobreviver aos seus ataques permanentes, né? E fortalecê-la para as gerações vindouras. Porque eu acho que é na universidade também que a gente vai encontrar algumas, não todas, mas algumas das respostas, né? Tem um certo antiacademicismo que me incomoda muito. E, enfim, se eu fosse selecionar um, acho que eu iria selecionar esse. Que coisa Resposta linda. gratificante. Muito obrigado, professor. Maravilhoso, Léo. Nossa, assim, é muito bom, né? Porque, assim, de fato, a universidade pública, ela sofre direto com essa... É o alvo, né, de ataques, a gente vê nos últimos tempos. Sempre foi, né? Mas Total. recentemente a gente vê muitos alunos também que estão desestimulados, né? Que ficam observando esses ataques e se perdendo. É muito legal ver um professor que acredita, que defende, né? Que está aí e que tem esse desejo de inspirar, Léo. Muito obrigada. E, bom, a gente vai entrando no último bloco, né, João? Acho que a gente vai finalizando esse nosso papo. Mas antes da gente encerrar, né, a gente queria saber, né, quais são os seus projetos agora e esses temas que você vem explorando nesse momento. E que leituras andam fazendo na sua cabeça aí, dentro do mundo acadêmico ou literário, né? A gente falou um pouquinho de literatura antes, mas veja aí o que está fazendo a sua cabeça, né? Quais são as suas... O brilho dos olhos hoje. Beleza, Assim, em termos de projeto, nos últimos anos eu tenho explorado muito a história da mineração, né? História do ouro do Brasil, história da cadeia mercantil do ouro, especificamente como uma estratégia para se pensar essa história do capitalismo, o lugar do mundo ibérico nessa história do capitalismo. Então, muito pensar de que forma, por exemplo, a transformação financeira de Londres. Um dos lados da transformação financeira de Londres eram africanos escravizados sendo explorados nos rios de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, né? Isso tudo como parte de um único processo. Então, eu tenho escrito algumas coisas e publicado com certa frequência trabalhos sobre a história da mineração no Brasil, em uma perspectiva global, no nosso sentido que a gente discutiu aqui, né, de história do capitalismo. A história do tráfico de escravizados, que é o tema do meu doutorado, ele sempre vai estar comigo, né? Então eu sempre sou convidado a escrever sobre isso, a participar de eventos, tal. Isso aí é intransponível e eu gosto, é claro. Então a mesa, inclusive, vai ser sobre comerciantes, né? E aí, é claro, boa parte desses comerciantes são eles mesmos traficantes de escravizados. É um tema que vai estar comigo para sempre. Tem alguns projetos aí em andamento, em breve, vamos ver. Se a coisa for para frente mesmo, coletivos com alguns outros colegas, se deslanchar, deve vir coisa boa por aí. E tem um projetinho que eu vou contar só para vocês aqui e para todos os que estiverem assistindo. Exclusiva. Spoiler! Não, mas já contei em outras ocasiões, né? Que é uma vontadezinha minha que eu tenho, assim, de fazer uma história de longuíssima duração de Cubatão. Que é a minha terra natal, um lugar... Não quero ofender meus irmãozinhos cubatenses, né? Mas digamos que ele é um dos lugares mais agradáveis do mundo. Mas que eu acho que seria um ponto bem interessante, porque ele condensaria toda essa discussão ambiental, história do capitalismo, diferentes durações, diferentes temporalidades históricas. Então, pensar... Porque Cubatão ela é muito lembrada por essa trajetória de meados do século XX, né? E todos os acidentes que decorreram daí, tal, essa industrialização radical, tudo mais. Mas o que mudaria se a gente pensasse ela na longuíssima duração, com atenção para o espaço e tudo mais? Eu tenho esse leve desejo, então é um projeto que eu estou levando muito vagarosamente, estou coletando algumas fotografias, lentamente. Em algum momento, pretendo me dedicar única e exclusivamente a ele, né? Além disso, o que eu ando lendo? Essa era a pergunta, né? Como a gente está voltando agora, esse mês passado eu fiquei preparando as disciplinas, eu fui um pouco lendo, relendo algumas coisas relacionadas às próprias disciplinas, né? Então, história da América colonial, história do chamado mundo atlântico. Mas o que me marcou mais, assim, recentemente?
essa tá difícil, hein, Luciano? É porque eu também fiquei, esses últimos dias eu tive que viajar, fazer um monte de coisa, tive trabalhando, na verdade, intensamente. Sobrou pouco tempo para ler coisas, sabe? Ah, claro, a última grande coisa que eu li que é sensacional é o livro do nosso palestrante de ontem, Max Menz, Senhor da Morte, que é um livraço sobre a história do tráfico entre Angola e Brasil. Eu estou voltando a ele recorrentemente, porque é uma mina de ouro. Né? A forma como ele está interpretando e colocando a história do tráfico para a América Portuguesa, nos séculos 17 e 18, em seu contexto mais amplo, é magistral. Né? Então, tá aí. Um livro grandioso que eu li recentemente, estou tendo que voltar recorrentemente em função desses projetos ligados à história do tráfico, é o livro do Max Menz. Né? Muito bom mesmo. E agora nós vamos para a última pergunta. Perfeito. Professor, deixe o seu recado aos futuros estudantes de história, aos nossos graduandos, aos jovens pesquisadores que estão começando suas trajetórias e que também estão entrando no mundo do mercado. Perfeito. Essa é difícil, né? Porque a gente sempre tem uma sensação um pouco desesperadora, né? De que, putz, bem na minha época, as coisas estão muito ruins, né? Não sei se vai confortá-los, mas diria que é um discurso antigo. Na época da minha graduação era um discurso recorrente, né? As coisas muito ruins, não sei o que. Passou, digamos, a época de ouro, que e ainda assim eu consegui levar adiante, concluir o curso, né? Fazer as coisas que eu queria. Então, assim, eu acho que não quero soar também muito coaching, fingir que, né? Digamos, criar, não, se você trabalhar, você consegue. Mas digamos que é uma parte fundamental, você conseguir construir uma boa trajetória acadêmica. Né? Não sabemos se vai pintar a oportunidade adiante. Isso está aberto. Pode pintar, pode não pintar. Mas se você tem bala na agulha para pegar ela, você vai pegar. Né? E aí você tem que estar preparado para isso. A forma de fazer isso é construir uma boa trajetória acadêmica. E fazer isso, no fim das contas, não tem muito segredo. Né? É ler, é participar de debate, é viver a vida acadêmica na universidade. Né? Então não é simplesmente ficar lendo em casa, evidentemente. Né? Conversar com os colegas, é trocar, é vivenciar isso aqui mesmo. É ir na biblioteca, é fazer tudo isso. Né? Assim, se dedicar de fato com amor à nossa própria formação. Que é isso depois... É isso que nos dá a base depois quando a gente precisar e tiver uma chance, né, a gente poder pegar ela. Espero que não tenha soado muito coaching, mas tentei ser um pouquinho mais otimista, entendeu? Porque eu sei que são decisões difíceis mesmo, né? Meus próprios orientandos vêm falar, quero fazer mestrado, doutorado. Dificilmente eu falo, não, faz mestrado, faz doutorado, porque eu sei que as oportunidades, né, o que tem disponível é muito escasso, são poucas vagas mesmo, elas ainda sob ataque, vai saber qual vai ser o próximo governo, tudo isso varia muito, né? Podemos ter alguns momentos de melhora, mas no geral a perspectiva é um pouco desesperadora mesmo, né? Então eu nunca falo assim, faz, porque eu não sei o que vem aí. Mas se você opta por fazer, então tem que caprichar e fazer da melhor forma possível para, né, se pintar alguma coisa. Mas tirando isso, assim, para mim, como eu disse, eu não tinha grandes expectativas mesmo, né? E para mim sempre foi muito mais sobre o processo de transformação intelectual que a universidade me proporcionou. Isso por si só, para mim, eu já era extremamente grato. Né? Se eu fosse ter que viver de qualquer tipo de trabalho, nunca tive um problema, assim, nunca foi uma coisa que me desesperou ter que trabalhar em... Beleza, fui fazer história e pensava comigo, falei, ó, se não der certo, e a mesma coisa quando eu fui para pós-graduação, né? Falei, pô, tem uma bolsa de 5 anos, não vou perder essa bolsa. Porque teve gente na minha família que falou, não, esse negócio de ficar estudando já, né, com uma idade mais avançada, sem ter o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer no futuro, pode ser um perigo, tal. E para mim, eu sempre falei, não, vou ter 5 anos para ficar estudando o que eu quero. Só isso, né, já sou grato por isso. Se depois isso não resultar no emprego,
eu vou virar, sei lá, não sei o que aconteceria, né? Foi o caminho que eu não trilhei, mas minha mentalidade era um pouco essa, assim, de ser grato pela oportunidade de simplesmente aprender e explorar, né, ir me formando enquanto historiador. Se ia dar certo, a gente sempre vai fazer essa aposta, né? Mas acho que temos que aproveitar o caminho, tirar o máximo do caminho para né, ficarmos em paz um pouco também, né? Porque às vezes a gente também deixa muito pensamento sobre o futuro atrapalhar esse próprio momento, né? Não é que a gente deva negligenciá-lo, mas em alguns momentos suspender um pouco também, viver ali, tentar viver o momento a despeito de todos os problemas que estão aí, né? E que vão continuar. Enfim, é difícil, mas Bem reflexivo também. teria ir por aí. Mas otimista, né? Eu Acho que isso tentei terminar numa nota otimista, otimista. porque fui muito criticado nas minhas disciplinas de história ambiental. Os caras falam, pô, professor, volto para casa deprimido. Fala só de fim de mundo, não sei o quê. Eu comecei a pensar, falar, pô, é mesmo, né? Que a gente ganha. Claro, tem que alertar, temos que pensar, tal. Mas também, nos últimos anos, assim, fui tentando colocar um pouco mais de otimismo. As pessoas estão, por exemplo, a questão ambiental mesmo, né? As pessoas estão atuando, lutando, né? Diferentes grupos, diferentes formas de se fazer as coisas, algumas concretamente, outras não. Enfim, e tento me agarrar nisso, né? No diverso. Porque se a gente ficar ultra pessimista também é projetar, novamente, cair numa visão de mundo muito homogênea e uniforme, né? Tento olhar, me agarrar um pouco nessa diversidade, pensar, não, há possibilidades, o campo está aberto, digamos, é claro, as chances são pequenas, mas elas estão aí ainda, né? Então, iria por aí. Tô pensando agora para além da trajetória individual como historiador, mas pensando no futuro do mundo mesmo, né? Porque se o mundo acabar, aí nada disso importa, no final todo mundo morrer mesmo. Beleza. Aí para que continuar fazendo as coisas, né? Exato. Você vai pensar que vai melhorar, Exato. que a gente vai ter alguma coisa. Aí né? vamos ficar chorando lá em casa e beleza, né? Esperando o mundo acabar. Eu acho que acho melhor, inclusive para mim como pessoa, vivo melhor a minha vida, que a gente só tem uma. Voltar para a pergunta do que é a vida, do Provocação Histórica, né? Mas tento ir por aí para conseguir viver um pouco em paz também, né? E, enfim. Bom, gente, nós chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer imensamente ao professor Leonardo Marques, um verdadeiro cardeal da Igreja Brodeliana. Com certeza. Por esse diálogo tão enriquecedor. Agradeço também a Juliana por ter topado essa entrevista comigo. Espero que tenha sido tão prazeroso para ti quanto foi para mim. E eu quero você aqui novamente comigo. Só me chamar. Então, combinado. Palavras finais, senhorita Juliana. Ai, gente, olha, eu agradeço muito o convite, João. Agradeço demais ao Léo aqui, que é um querido. Estamos aí nessa linha aí do Lave Mundi. Agradeço o Daniel também, que fez, né, que intermediou aí a nossa conversa. E obrigada, gente. É sempre bom falar de história, tá assim, cercada desse conteúdo tão incrível, dessa coisa que nos move, né, a história. Além de tudo isso, hoje eu não atuo diretamente, mas assim, com a história tão diretamente, né, no mundo acadêmico, mas é a minha paixão, é o que me move. Então, eu fico muito honrada com o convite, muito feliz de participar e somar aqui no projeto, que tá muito legal, esse projeto do canal oficial do DH, viu? Muito obrigado. Professor, palavras finais? Bom, meus queridos, muito obrigado. Para mim foi um grande prazer aqui bater um papo com vocês. Fico honrado e extremamente feliz de poder ter essa troca, né? E, enfim, a câmera é aquela ali, né? Ali. Leiam um livro, o único livro, o livro de Deus. Civilização Material, Economia e Capitalismo. É isso. Aos dois, foi um prazer inenarrável estar aqui nesta mesa compartilhando muito conhecimento. Agradeço também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder este espaço para a realização do videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, aos meus novos colegas de trabalho que em breve estarão aqui compartilhando entrevistas comigo. Um deles está aqui, o Pedro. Logo, logo ele se apresenta a vocês. A Sabrina, que já está fazendo as nossas edições. E que nós consigamos contribuir cada vez mais para que o canal cresça e se torne um meio ainda mais relevante para a divulgação e comunicação científica
E a você que me assiste, até breve.